Alô, pessoal, tudo bem? Estamos de volta com mais um Duo Talks. Hoje um pouquinho diferente, digamos um pouquinho mais cristianizado, evangelizado. Não sei se essa palavra existe, se tem, mas um pouco mais, vamos falar um pouquinho mais de cristianismo e tentar fazer algumas ligações com a parte de empreendedorismo. E para falar um pouco mais desse tema, a gente escolheu algumas questões do livro de Provérbios, que eu acho que é bem relacionado à parte de empreendedorismo. Eu estou aqui com a ilustre presença, meu amigo querido Tiago Jeremias, pastor da Igreja Cristã Primitiva, vai estar aqui nos ajudando com essa parte mais da teologia. Então, Tiago, obrigado por ter vindo, obrigado por dedicar teu tempo para estar aqui com a gente conseguir passar um pouquinho mais dessa questão aí do empreendedorismo junto com a palavra, que eu acho que tem, principalmente na parte de provérbios, eu acho que casa muito bem, tem muita coisa, muito conhecimento aí que tu pode deixar para a gente aqui nesses próximos momentos. Poxa, Rafael, obrigado pelo convite. Prazer enorme estar aqui com vocês hoje. Obrigado pela recepção. E com certeza, né, um tema muito importante e que a gente consegue tirar muitas lições aí para a vida prática, né? Então, o livro de Provérbios é um livro maravilhoso, está dentro aqui da Bíblia e com certeza aqueles que nos ouvem, nos assistem aí, que seja de grande proveito. Ótimo, muito bom. Quando eu conversei com o Tiago para a gente começar aqui esse papo sobre Provérbios, a gente não tinha escolhido o livro e eu sugeri para ele, cara, quem sabe a gente faz Provérbios, só que tem um porquê, não foi aleatório. E eu estava comentando com ele, foi o livro que me fez entrar no mundo cristão e principalmente entrar para dentro da palavra. Por quê? Eu sempre fui de estudar empreendedorismo, sempre, né, em função das empresas e tal. Inclusive, quando eu saí da faculdade, foi quando eu realmente comecei a estudar, de fato. Então, foi aí que eu comecei a me aprofundar em empreendedorismo. E sempre fui de fazer mentorias e tal, e aí comecei aí mentorias lá em Alphaville, que tem todos os cabeças do mundo empreendedor estão lá, e eu fui fazer várias mentorias lá e escutava o Flávio Augusto, e na palestra dele, volta e me dizia, não, porque lá em Provérbios, tal. E eu era fora do mundo cristão, né? E escutei ele falando, porque Provérbios. Depois fui Thiago Nigro, não, porque não sei o quê, falando de empreendedorismo, porque Provérbios, tal. Depois Thiago Brunet, não, porque Provérbios, tal. Eu falei, cara, o que será que tem tanto em Provérbios que esses caras do mundo do empreendedorismo não param de falar? E aí, como eu estudava muito isso, né, e me obrigo a estudar por causa dos negócios, eu falei, vou ler esse Provérbios para entender o que esses caras estão querendo dizer, né? E aí, quando eu li Provérbios, a minha cabeça explodiu, cara. Sim. E eu falei, cara, não acredito que tem um livro da Bíblia, dentro da Bíblia, falando disso com essa maneira, com essa profundidade, com essas palavras. E eu falei, cara, isso aqui é surpreendente, todo mundo precisa conhecer isso. Sim. E aí, quando eu li Provérbios, eu pensei, se tem nesse livro Provérbios, tem tudo isso, o que tem no resto? E aí eu enlouqueci, aí eu comecei a ler toda a Bíblia. Ano passado eu separei um tempo para ler toda a Bíblia, né? E aí foi um divisor de águas, realmente, uma mudança enlouquecida. Então foi por isso que eu sugeri aqui com o Thiago para a gente começar por Provérbios para tentar linkar essa parte dos negócios do empreendedorismo, né? Legal. E sabe que isso é interessante que tu falou, porque hoje nas minhas redes sociais é muito comum surgir essa pergunta, né? Thiago, eu quero começar a estudar a Bíblia, quero começar a ler a Bíblia, né? Mas por onde que eu começo? Porque, de fato, para quem está começando, parece a Bíblia ser um livro difícil, né? E, às vezes, lê um capítulo aqui, um capítulo lá, e aí não tem uma sequência lógica, né? Então, a minha sugestão sempre parte do livro de Provérbios e dos 4 evangelhos, né? Mateus, Marcos, Lucas e João, que vão narrar ali a vida, o ministério de Jesus, né? Então, começando a ler a Bíblia, conhecendo a história, a vida de Jesus e lendo Provérbios também, porque o livro de Provérbios é muito prático, né? Então, a gente ali... O Provérbios é interessante que tem 31 capítulos. Então, a gente consegue ler basicamente um capítulo por dia, né? Exato. Se a pessoa dedicar ali 10 minutos por dia, ela consegue ler bem devagar, né? Ali com calma e bastante paciência e já tirar um ensinamento prático para a vida, né? Então, o livro de Provérbios é fantástico. E ele é muito, muito profundo, realmente tem muitos ensinamentos. Bom, se a gente puder começar a falar alguma coisinha, Thiago, não sei se tem mais alguma outra consideração em relação ao livro... não sei se quer entrar em alguns provérbios, eu tinha separado algumas coisinhas para a gente ir tirando e tentando ouvir a tua meditação em cima disso e eu, se eu puder conseguir construir alguma coisa em cima do empreendedorismo linkado a essa parte aqui. É importante a gente pensar, né,
tornar o livro de Provérbios algo mais visual, né? O que seria, por exemplo, o livro de Provérbios? Primeiro a gente precisa entender que o livro de Provérbios ele está dentro da Bíblia, né? Então, muitas pessoas podem olhar para a Bíblia com um viés de, eu vou buscar conselhos para a minha vida. Muito bem, eu posso encontrar esses conselhos para a minha vida, mas a gente parte do princípio que o livro de Provérbios não é um conselho de um homem para o homem, é um conselho de Deus para o homem. Perfeito. Né? Então, é a sabedoria divina sendo revelada para o homem. Então, não é a sabedoria do homem sendo compartilhada com o homem. Né? Então, a gente parte desse princípio. E o provérbio já começa dizendo que o temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Foi justamente o que eu separei aqui pelo primeiro, para a gente começar. Então a gente já parte daí, porque o temor do Senhor, o que é? Não é ter medo de Deus, mas ter respeito pelo Senhor, né? Ou seja, ter zelo, né? Entender que a sabedoria vem de Deus e não de mim. Exato. É Deus quem é soberano, não sou eu. É Deus que é o Senhor da história, o soberano da história, e eu sou apenas limitado, né? Então, eu como ser humano sou falho, sou pecador, mas Deus ele é eterno, Deus ele é infalível, né? Então, é pensar a partir dessa forma. E entender que também o livro de Provérbios, ele é como se a gente estivesse vendo de fora. E isso aqui, para mim, faz muita diferença, Rafael. Porque, às vezes, eu posso pensar o livro que é um livro de conselhos para mim. Mas eu acho interessante ver numa outra perspectiva. É como se fosse um podcast, onde tivesse um pai e um filho. E esse pai está dando conselho para o seu filho. E aí tem alguém, nós aqui na terceira pessoa estamos vendo, né, esse pai tendo uma conversa com o filho, e o pai está dizendo para o filho, olha, eu tenho conselhos para ti. Eu desejo que você viva uma vida correta. Então eu tenho um caminho para você seguir, né? E eu desejo que você siga esse caminho. Então o pai ali, alguém experiente, alguém sábio, alguém que já experimentou tudo da vida, pode dizer, olha, eu sei o caminho certo, eu sei aonde você deve andar, onde você não deve, então escolha o caminho correto, né? Ande pelo caminho correto. Então, quando a gente olha, se a gente sai dessa ótica de primeira ou segunda pessoa e olha para uma terceira, né? Como se a gente estivesse vendo uma conversa de fora. E esses conselhos que o pai está dando para o filho é o conselho que a gente deve seguir, né? Então, assim como o filho deve seguir esse conselho do pai, eu também devo andar segundo o caminho desse filho. Assim. Isso aí eu acho fundamental o que tu falou, porque é o seguinte. Primeiro que, para mim, a Bíblia é o manual de vida do ser humano. Sim. Então, eu demorei 44 anos, ou 45, para entender isso e para ler, o que para mim é um absurdo, né? Isso aí devia estar junto já na escola ali, o menino do segundo grau já devia começar a ler isso aí, ou seja, todo mundo, mas enfim. O que eu quero dizer é o seguinte, o que tu acabou de dizer que é os conselhos do pai, né? E isso eu trago muito para o empreendedorismo, porque é fundamental, se a gente quiser chegar mais rápido, a gente ter um mentor. Sim. Né? Porque o mentor é aquela pessoa que já passou pelo que tu tá passando, então ela vai saber te dar os atalhos. Ela já passou por aquela situação, já passou por aquele problema, ela já tem o diagnóstico para te dar o caminho mais curto. Então, isso acelera o teu processo de crescimento. Assim como uma conversa com o pai, te dando os caminhos do que é certo e o que é errado, acelera o teu processo de crescimento pessoal e espiritual. Então, dentro do Provérbios, a gente acha muito isso, né? Então, aqui, quando começa aqui, o temor do Senhor é o princípio do conhecimento. Então, às vezes, a gente lê isso e fica, às vezes, no primeiro momento, cara, o temor do Senhor é o conhecimento? Como assim? Eu tenho que temer a Deus para ter o conhecimento? O que isso... Né? Fica meio, às vezes, se a gente não entende, quer dizer, fica meio dúbio. E aí eu vou para o Provérbios 2, ele me traz um pouco de clareza em cima dessa frase. É o seguinte, como a prata buscares e como os tesouros escondidos a procurares, então entenderás o temor do Senhor e acharás o conhecimento de Deus. Ali no início de Provérbios 2. Então ali ele explica que tu buscando a palavra de Deus ou a palavra do Senhor, é ali que está o conhecimento. Sim. Então, o temor, ou a busca da palavra, ou escutar, o que o Thiago estava dizendo, escutar o pai, os conselhos do pai, é o que vai te trazer esse conhecimento todo que tem aqui, né? Exato. Com isso que tu falou, também trazendo uma passagem de Jesus,
Jesus, ele conta uma parábola sobre um homem que ele achou um tesouro. E aí, quando ele achou o tesouro, ele foi lá e vendeu tudo o que tinha. E ele foi lá e comprou o terreno que estava aquele tesouro, né? E aí é interessante porque tudo que ele tinha, né? E nessa busca pelo conhecimento é a gente entender que às vezes a gente vai ter que dedicar muito tempo de estudo, né? É bunda na cadeira e estudar e dedicar tempo, entender que a sabedoria, o conhecimento não cai assim, né? Eu lembro uma vez que um pastor contou um testemunho dizendo que depois de um culto, veio um irmão e disse assim, pastor, tu é muito sábio, né? Eu queria que você orasse por mim e me passasse esse conhecimento. Ele falou, primeiro que isso nem existe, né? E segundo que se existisse eu não ia fazer não. Porque, né, eu dediquei muitos anos da minha vida estudando e agora tu quer assim, né? Não existe. Então, essa busca por conhecimento, de fato, é algo que transforma a nossa vida, né? Então, é dedicar tempo mesmo, né? Lendo a Bíblia. No ler a Bíblia, a gente conhece 3 coisas. A gente conhece quem Deus é, né? Quem é Deus? A Bíblia revela quem é Deus. Segundo, a gente conhece quem nós somos. E aí, muitas vezes a gente chega prepotente diante da Bíblia. Não, eu sou o cara. E a Bíblia vai dizer assim, tu não é isso tudo não. né? Tu é pecador, tu precisa se humilhar, diante de Deus precisa se arrepender. E outra coisa que a Bíblia vai dizer é o que Deus quer para nós. O que Deus quer de nós. Então, quando a gente olha para a Bíblia, para essas 3 perspectivas, né? Quem Deus é, quem eu sou e o que Deus quer de mim, o que Deus espera de mim, o que Deus tem para mim, né? Então a gente começa a viver uma vida com propósito. Isso faz toda a diferença. Inclusive, tu estava comentando ali que acho que dentro de Provérbios tem aquela passagem, venda ou troque tudo que tu tenha por conhecimento, né? Invista todo o seu recurso para adquirir o conhecimento. E uma das vezes eu também estava, né, curto de dinheiro e tal, e eu sempre fui atrás dessas mentorias. E não é barato, né? Com esse pessoal aí, tem deslocamento para Alphaville, tem hotel, tem a mentoria, enfim. E algumas são realmente caras. E eu fiquei na dúvida, fui falar com a minha esposa e ela me apoiava, você me apoia nisso, assim, mas mais que estamos com uma dificuldade aí para tu pagar, mas tem que fazer e tal. E eu tava relutante em fazer, né? Mas eu não vou botar de todo esse dinheiro nisso. E aí eu me lembrei justamente dessa passagem de Provérbios. Invista tudo que você tiver atrás de conhecimento. E foi o que me fez eu tomar essa decisão, seguindo o que está na palavra. Então isso muitas vezes é o que a gente vê, o que a gente não faz, mas a gente estuda, vai no culto, vai das coisas, estuda, que é o seguinte, não é o que eu quero, é o que Deus quer, é o que a palavra diz. Então, o que eu quero realmente naquele momento não era gastar, entendeu? Sim. Mas eu busquei esse entendimento ali e fui, e realmente o retorno apareceu, né? Então, a gente tem que ter esse entendimento de que a gente é meio hipócrita às vezes. A gente vai e diz a palavra, mas daí quando seja a nossa vez de executar, mas não é bem o que eu quero, né? Sim, e isso faz muito sentido. Eu trago isso para minha vida pessoal mesmo, né? Eu entendi também bem isso que estás compartilhando. Às vezes, nesse mundo onde de curso online, né? Que a gente tem curso para tudo quanto é coisa, mas quando a gente pega um mentor, que é um especialista naquele assunto, diz assim, não, eu vou pagar um pouco mais caro, mas senta aqui comigo e compartilha a tua vida comigo, o teu conhecimento. Eu vejo aqueles aeroportos que tem aquela esteira rolante, assim, né? É como se a gente passasse assim na frente de todo mundo, assim, porque, de fato, a gente adianta muito tempo, né? Porque hoje até tem uma pesquisa que diz que apenas 5% das pessoas que compram um curso online terminam aquele curso, né? Agora, quando tu, de fato, tem um mentor, ele vai pegar na tua mão e diz assim, não, vamos, tu vai terminar, eu vou te ensinar e tu vai concluir isso aqui, né? Esses dias eu tava procurando como entender melhor sobre milhas. Aí eu comecei a pesquisar curso. Não, pera lá. Eu quero achar alguém que entenda, que eu quero fazer aqui uma mentoria, né? Eu quero que a pessoa me explique aqui em detalhes, de fato, como é que funciona isso aqui. E às vezes ali em 1 hora a gente consegue muito mais informação do que às vezes 1 mês de curso. Perfeito. Essa alusão que tu fez da esteira é perfeito, né? Porque ela te joga lá na frente, né? E aqui tu falou dos 5% do pessoal que não termina. Uma das coisas que eu entendi é que, para mim, depois que eu li isso aqui e entendi que tem que fazer o que está escrito e não o que eu quero, eu entendi que Deus é disciplina. Sim.
porque disciplina é fazer o que tem que ser feito mesmo eu não querendo, Uhum. entendeu? Então seguir a palavra de Deus muitas vezes vai contra a minha vontade, mas é o que tem que ser feito e ponto final, entendeu? Então, quanto mais disciplinado a pessoa consegue ser, mais fiel à palavra ela consegue seguir e melhores são os resultados na vida dela a longo prazo, né? Sim. E entender que, aos olhos da palavra de Deus, é fazer o que é certo, ser disciplinado a fazer o que é certo. Exato. A gente é acostumado ao jeitinho brasileiro, Exato. né? E o jeitinho brasileiro, às vezes ele funciona, mas não é sobre o que funciona, é sobre o que é certo a fazer. Perfeito. E voltando ao pai falando para o filho, né? É como se a gente olhasse para o livro de Provérbios, o pai aconselhando o filho, e aí o pai ele faz ele não fala literalmente sobre duas mulheres, mas é como se fosse de forma simbólica, né? Então o pai vai dizer, olha, existem dois tipos de mulheres. Existe a mulher adúltera e existe a mulher sábia. Não quer dizer que é a mulher literal, né? Mas simbolizando que a mulher adúltera é a mulher insensata, é a mulher tola. É a mulher que mora num precipício. Não ande com ela, não se case com ela. Mas existe a mulher sábia, né? E a mulher prudente. E a mulher prudente, ela vive na colina. Então você deve andar com ela. Então, fuja da tolice, fuja da insensatez, não ande com a mulher insensata. E no tempo que foi escrito Provérbios, né? Naquele contexto, as mulheres tinham uma influência muito grande na vida do homem, né? Então, por exemplo, a gente olha para ali o livro de Reis, tinha uma mulher chamada Jezabel, que ela influenciou muito o rei Acabe, porque ela fazia a cabeça dele, né? Então, num contexto que está sendo escrito esse livro, ou seja, a mulher poderia influenciar muito, né? O homem em bem ou não, o reino em bem ou não. Então, não ande com a tolice, não ande com a imprudência, né? Não ande com a preguiça, né? Mas seja sensato, seja prudente. E aí aqui a gente vai entender que o que é ser insensato? Insensato é exatamente isso. Eu sei o que é certo a fazer, mas eu não faço. Não faz. Então não é sobre saber o que é certo. A gente sabe o que é certo, mas a gente não faz. A gente sabe que precisa cuidar bem da saúde. A gente sabe que precisa se alimentar bem. A gente sabe que precisa fazer exercício. A gente sabe que precisa dormir bem. Mas a gente não faz, né? Eu sempre dou os exemplos, aquela história. Tu prefere ir pra academia ou comer um hambúrguer? Tu prefere ir fazer estudar o dever de casa ou ver Netflix? Né? Então, como você falou, a gente as leis básicas da vida, o que é certo, o que é errado, a gente o adulto já incorporou isso. Mas o que é mais fácil? É mais fácil fazer o que não é certo, né? Ou errado. Ou o mais difícil é a gente ter a disciplina de seguir o caminho correto, né? Sim. E o livro vai falar também sobre... Tem um jogo de palavras que é muito interessante, assim, né? Porque ele vai falar, por exemplo, de discernimento, vai falar sobre prudência e sobre bom senso. E a gente vai encontrar isso, daqui a pouco a gente já pode ler alguns provérbios a respeito disso, mas o que a gente pode entender com discernimento, né? O que o livro de provérbios quer falar sobre discernimento? Discernimento é exatamente isso, é eu buscar o que é certo a fazer. É olhar aqui o meu desafio, o meu contexto aqui de negócios, o meu contexto de família, de relacionamento, de amizade, e às vezes eu tenho algum problema, e aí, o que está acontecendo aqui? Deixa eu me situar, né? Então, é o discernimento para entender o que está acontecendo. Mas, além do discernimento, a gente tem a prudência, e a prudência é agir com sabedoria. Só que a prudência é agir com sabedoria no momento certo, né? Com as palavras certas. Então, às vezes, a gente sabe o que é certo a fazer, a gente já entendeu a situação, qual é o problema, e a gente erra quando? Porque a gente age no tempo errado. Às vezes a gente quer resolver o problema quando, sei lá, a pessoa ali não tá num dia bom e a gente quer, e ali a gente põe tudo a perder porque a gente fez a coisa certa, mas no momento errado. E o bom senso de entender o clima, entender como funcionam as pessoas, entender que às vezes alguém está no dia bom, não está no dia legal, é entender que cada um tem o seu contexto. E é interessante a gente pensar sobre provérbios porque vai falar muito sobre caráter, né? Então esse pai dizendo para o filho, olha filho, eu não quero que você apenas entenda na mente, eu quero que você entenda, mas que esse entendimento desça para o teu coração
e mude o teu coração. Então não é sobre você entender o que é certo. É sobre você querer fazer o que é certo. É isso. Isso. Porque muitas pessoas entendem o que é certo, mas elas não querem fazer o que é certo. E aí que eu posso pensar aqui numa ilustração, como se um empreendedor abrisse 2 vagas de emprego aqui em Florianópolis, vamos pensar lá no centro de Floripa, e 2 pessoas vão concorrer a essa vaga. Aí um sai de Biguaçu, outro de Palhoça, pegar aquele trânsito ali da Via Expressa. Ele se planeja, ele se organiza, né? Então, ó, eu preciso dormir mais cedo, que amanhã eu preciso acordar cedo. Então ele sai mais cedo de casa porque ele prevê o trânsito. O outro é todo desorganizado. Ele vai dormir atravessado, vai acordar em cima da hora. E aquele organizadinho, ele sai de casa ali, ó, pra cumprir, né, fazer o que é certo. E aí ele chega na fila, ele não vai furar a fila. Ele vai se submeter à fila, porque ele sabe que é certo ficar na fila. Ele respeita as pessoas, né? Então ele honra ali o tempo das pessoas também. Ele não quer ser abusado com os outros. Mas aquele outro, ele sai todo avoado e ele vai chegar lá na frente e vai cortar todo mundo, né? E aí, às vezes, a gente olha pra isso, pra nossa vida, e de fato acontece isso, porque o mundo não é justo. Não é. O mundo não é justo. Mas a gente precisa olhar, e a cabeça do cristão, quando olha pra isso, eu preciso continuar fazendo o que é certo. É esse pai dizendo, filho, apesar de, às vezes, você olhar para situações da vida e ver que, às vezes, o mundo é injusto, as pessoas são injustas, porque as pessoas não fazem o que é certo, você precisa, além de entender o que é certo, continuar fazendo o que é certo. Porque a realidade do cristão o apóstolo Paulo diz isso, né? Se a gente espera apenas por esse mundo, nós somos os mais miseráveis possíveis, né? Mas, ou seja, a esperança do cristão é de um reino perfeito, de um Deus que é justo. Embora essa justiça, às vezes, não se aplique no hoje, no aqui e agora, mas haverá um momento que haverá uma justiça, uma plenitude, uma vida perfeita, e é para isso que a gente está sendo preparado, né? Então, a gente precisa entender o que é certo e que isso desça ao nosso coração e a gente passe a viver essa vida íntegra, né? E aí, poxa, imagina que maravilhoso é você ter um funcionário, um amigo, um parceiro de negócio, que você sabe que ele é íntegro. O Rafael, se ele disse que porque é assim que funciona o negócio, né? Agora imagina você tem um parceiro de negócio e, poxa, será que é mesmo, cara? E aí tu tem aquele, sabe? Será que tá falando a verdade? Será que... Ou, né, a esposa, o marido, eu tô no shopping, mas será que tá mesmo? Não, se eu falei que eu tô, porque eu não minto, eu falo a verdade, eu sou íntegro, eu faço o que é certo porque é o que a Bíblia diz que eu tenho que fazer, né? Então isso transforma... a gente às vezes pensa em mudar o mundo, né? Mas transforma o meu mundo. A minha família, a minha realidade, as pessoas que estão próximas de mim, a minha empresa, o meu negócio, então, parte de mim, né? Tem uma música que diz assim, né, de uma banda cristã, assim, mude o mundo mudando primeiro você, né? Então, é esse mudar o meu coração, que eu mudo as pessoas que estão à minha volta e as pessoas que eu posso impactar, né? De dentro para fora. Né? Exatamente. E falando de negócio, essa parte... Esse dia eu fui fazer um negócio com um senhor do interior. E aí, no final, né, fechamos o negócio e tal. Daí eu falei, vou pedir pro meu pessoal mandar o contrato e tal. Ele, não, comigo não precisa, eu sou no fio do bigode. Né? Então, tempo bom esse, né? Exato, é isso que você estava falando agora. Então, se eu falei, tá falado. E se tu falou, eu vou considerar que também está falado. Então, se os dois falaram e tá falado, para que papel? Para que contrato? Então, o contrato, né, que vem nos negócios justamente foi criado para ser quebrado. Porque se ainda existisse essa, ou existe, né, cada vez menos, mas se a gente trouxesse isso à tona de que a palavra está falada, não precisa papel, não precisa assinatura. Sim. Eu falei e pronto, você falou e pronto, então o negócio fechado, né? Então é como você falou, né? Esse aí E quando você está falando assim, filho, não é porque os outros estão fazendo, ou quando o outro motorista está cortando a fila ou lá na frente, que você vai se achar no direito. Eu me lembrei na hora de quando Jesus disse, dê a outra face, né? Então, não é porque o outro está fazendo errado que vai me abrir precedente para eu também errar, para eu agir errado. Então, se eu levei um soco, não necessariamente eu tenho que revidar da mesma forma, da mesma moeda, né? Então, essa eu vejo muito nessa parte de dar a outra face, que é justamente o seguinte, não deixe com que a atitude do outro transforme quem você é. Sim. E isso no mundo dos negócios a gente vê, infelizmente, da maneira invertida. Sim. O cara lá é um vigarista, então eu também vou sacanear ele. O outro é não sei quem, então eu também vou. Ou seja,
tu acaba se tornando o outro, tá deixando que a atitude do outro acaba influenciando nas tuas decisões dentro dos negócios, dentro da empresa e transformando de forma, às vezes, até inconsciente, o teu caráter. Sim, sim, E isso, ao longo prazo, vezes após vezes, vai te tornando a pessoa que você não gostaria de ser, né? Então, por isso que, às vezes, a gente vê muito nos filmes ou nas novelas essa imagem do homem de negócios como vilão, né? Porque elas querem trazer isso justamente, que é o que é o mundo que esquece do que é correto em detrimento ao ganho, né? Sim. Só que não precisa ser assim. Não. Né? E não é porque o outro faz assim que eu tenho que fazer assim. Sim, né? exato. Então a gente tem que entender isso no mundo dos negócios e tentar fazer da forma assim também como a palavra, a Bíblia tem o que é certo, a gente consegue trazer isso, não é só para a vida, e a vida é o quê? É no casamento, é nos negócios, é com os filhos, é no dia a dia, é com o vizinho, não é só em uma área da vida, entendeu? Então nos negócios a gente também consegue trazer muito disso. O Provérbios também vai dizer, guarde o teu coração, né? Porque é isso. Porque é dele que precede tudo da vida, né? Então, se a gente não guardar o nosso coração, a gente acaba se corrompendo mesmo, né? E a natureza do homem é exatamente... Eu penso muito assim, cara, porque às vezes a gente pensa no homem como um homem bom, capaz de fazer boas escolhas, né? Mas, na verdade, quando a gente olha para o que a Bíblia diz a respeito de quem é o homem é caído, né? Então, o que significa ser caído? É igual uma ilustração de um carro, assim, sabe? Quando um carro tá sem a geometria e o balanceamento ali, tu tá segurando o volante ali, ó. Mas se tu solta o carro, ele não vai, ele vai para acostamento, cara. O ser humano é assim. Então, assim, a natureza do ser humano é fazer o que é errado, né? E a Bíblia, ela nos chama a fazer o que é certo. E ainda nessa conversa do pai com o filho, é como se o pai estivesse dizendo, olha, filho, você entendeu o que é certo, isso precisa chegar no teu coração para você fazer o que é certo, mas você precisa querer o que é certo. Você precisa desejar o que é certo. E aí, quando a gente chega para negócios, é isso, né? Então, eu preciso pagar o meu imposto aqui. Poxa, hoje na nossa realidade, né, é desafiador. Mas sempre vem aquela tentação de, não, dá para eu dar o meu jeitinho aqui. E aí é como se o pai lá internamente estivesse falando, é isso mesmo que tu quer fazer, sabe? Tu quer ser um sonegador de imposto, né? Ou você quer ser um corrupto, é isso que você quer ser? Você assim, poxa, não é isso que eu quero ser, então não é isso que eu devo fazer. Né? Por mais injusto às vezes que seja, por mais que às vezes, né, a gente seja prejudicado, né, mas a gente precisa continuar fazendo o que é certo, né? Porque a gente, cara, eu preciso dar o exemplo para os meus filhos, preciso dar o exemplo para as pessoas da minha comunidade. Eu preciso glorificar a Deus com a minha vida, né? Fazendo o que Ele me pede sua palavra. Então eu preciso obedecer ao que está escrito, né? Jesus diz, né? Vocês serão meus amigos se vocês colocarem em prática o que eu ensino. Essa é a evidência. Qual é a evidência que tu é um cristão? Não, se eu aplico o que está escrito aqui, né? Não faz sentido, porque senão passa a ser uma vida de aparência, né? E aí é exatamente a quem Jesus vem confrontar. Jesus confronta aqueles que vivem uma vida de aparência, uma vida religiosa de aparência. Né? E a gente precisa ser íntegro, né? Então, eu sou aqui na tua frente, ou que eu sou diante da igreja, ou que eu sou dentro de casa. Nós precisamos ser assim, né? Precisamos ser pessoas íntegras, né? No mundo dos negócios a gente vê muito que tá falando da hipocrisia, né? Então, nas mesas, nas reuniões, a gente vê muito... eu fiz isso, eu sou aquilo. E aí, quando tu sai das mesas reuniões e começa a ver o negócio na prática, a realização é outra, né? É o inverso do que está acontecendo. Então, como tu falou, né? Não é isso que diz na palavra, né? É justamente o contrário, né? E uma coisa que eu separei aqui para a gente começar às vezes a gente pode olhar para Provérbios e ver que temos muitos conselhos práticos, de fato, né? Mas quando a gente olha para a Bíblia, o livro de Provérbios ele está inserido em um grupo literário que a gente chama de sabedoria. E aí tem o livro de Provérbios, o livro de Eclesiastes, o livro de Jó e alguma parte do livro de Salmos também. E é interessante porque quando a gente olha o livro de Provérbios isolado, parece que ele tem promessas para a vida. Se você fizer isso, existe uma promessa que vai acontecer isso. E na verdade não é bem assim. Né? Quando a gente olha para Provérbios, se você fizer isso, é mais provável que aconteça isso. Né? Então eu separei alguns exemplos aqui.
Por exemplo, Provérbios 22, capítulo 22, versículo 29, diz assim, ó, você já observou o homem habilidoso em seu trabalho? Será promovido ao serviço real. Bom, eu já trabalhei com muita gente habilidosa que não foi promovida, né? Às vezes tinha muita habilidade técnica, mas não tinha habilidade Comportamental. Isso. Então, nem sempre o habilidoso vai ser promovido, mas é muito mais provável que, né? Eu acho que no mundo dos negócios, Thiago, a gente trabalha, tem que sempre levar em conta uma escala de porcentagem, né? Ou seja, eu tenho meus recursos, eu tenho uma empresa, tenho os recursos. Eu vou alocar onde esses recursos? Onde eu acredito que vai me render melhores retornos. Então, uma parcela dos meus recursos eu vou botar em investimentos mais audaciosos e outros em investimentos mais conservadores. E também tem a história dos talentos, né? Então, os conservadores talvez não me rendam tanto, mas a chance de eu ter problemas é menor. O outro mais audacioso talvez me renda mais, mas a chance de eu ter problema é maior. Então, assim também é o que diz em Provérbios. Se eu fizer o que está escrito aqui, a chance de eu ter resultado é maior. É garantido? Não. Nada é garantido, né? Como o pessoal brinca, só tem uma garantia que é a morte. O resto nada é garantido. É verdade. Então, a chance... Ou seja, eu quero aumentar as minhas chances ou eu quero diminuir as minhas chances? Então, aí fica na tua mão a decisão. Ah, mas eu não vou fazer porque não é certo. Bom, mas nada é certo na vida, né? Então, as chances da gente ter resultado é seguindo as recomendações. É igual eu vou, né, na empresa eu vou decidir algum investimento, tem mais né, o conservador, o outro, mas as chances de eu ter um melhor resultado é conforme, mas não tem nenhuma garantia, né? Então isso a Bíblia trabalha com esse ser e esse condicional de que meu filho, vai por aqui que provavelmente o retorno pode acontecer com mais probabilidade, né? E aí o que, às vezes, como pastor de igreja, às vezes o que me dá desespero, assim, né? Às vezes a gente vê até como exemplo de alguns coaches que têm usado muito provérbios, né? E usam isso como uma garantia, como uma promessa, né? Olha, a Bíblia está dizendo, se você fizer isso, tu vai... E aí o que acontece é que a pessoa de fato acredita e se frustra. E se frustra com Deus. Você, poxa, mas eu fiz e não teve, né? Calma, talvez não foi no tempo, talvez você precise esperar mais, talvez você está sendo submetido a um processo. Mas além de tudo, é lembrar que Deus é o soberano da história. E às vezes Deus trabalha de algumas formas que a gente não entende. Então, por exemplo, é comum a gente, como pastor, atender às vezes mães que vão dizer assim, poxa, eu ensinei o meu filho no melhor caminho. Eu ensinei. Trouxe ele na igreja, dei uma boa escola para ele, eu sempre dei muito amor para ele, e quando ele cresceu, ele se desviou. E aí a mãe chega cheia de culpa, né? Porque Provérbios está escrito, né? Ó, ensina a criança o caminho que ela deve andar, que quando ela crescer, ela não vai se desviar desse caminho. Pastor, eu fiz exatamente o que a Bíblia diz, eu ensinei o meu filho, ele desviou. E aí a mãe fica desapontada como se ela fosse culpada de alguma coisa, entendeu? Não, isso não é uma promessa. Se você educar o teu filho, se você amar o teu filho, é muito mais provável que quando ele cresça, ele siga um bom caminho. Mas quando ele crescer, ele vai ter os amigos dele, as manias dele, a visão de vida dele, e ele pode andar por um caminho totalmente contrário daquilo que foi ensinado, né? Então é a gente entender que não é uma promessa absoluta, né? Agora, claro, existem algumas coisas em Provérbios que é uma promessa. O preguiçoso, ele vai se dar mal mesmo, né? Sim. Então, aquele que não quer trabalhar, ele vai se dar mal mesmo, né? Então, aquele que comete injustiças, ele pode cometer injustiça nessa terra, mas haverá um dia em que Deus haverá de julgar o mundo e ele vai ter que dar conta dos seus atos, né? Então, é nesse sentido. Sabe essa questão da educação que tu falou, da mãe pro filho? Eu trago isso muito nos meus negócios, né? Porque eu não costumo pegar gente pronta do mercado. Eu pego o pessoal mais novato e treino da maneira que eu entendo que é a nossa maneira ali, o nosso jeitão de fazer as coisas. Então, realmente, cada um que entra lá, eu meio que entrego, procuro ser meio que um mentor, entregar, até porque eu preciso do resultado dele para a empresa crescer. Então, total meu interesse que ele desenvolva, cresça e tudo mais. Então, realmente, a gente nem todos
vão chegar lá na frente, ele vai crescer 1 ano ou 2 depois, ele vai dizer que obrigado, mas não é esse caminho que eu quero seguir, entendeu? Então, é aquela história, depois que ele cresce e ele tem as decisões dele, assim como filho, assim como um colaborador, a decisão é dele se ele vai querer continuar, e a gente tem que entender no início, eu me sentia, mas vou fazer tudo isso de novo, vou perder todo esse tempo e tal, mas se a gente não treinar os nossos... o nosso resultado vai ser inferior, né? O nosso desenvolvimento do nosso negócio vai ser inferior. Então, é uma obrigação. Agora, se essa pessoa vai seguir ou não, aí é questão do filho, é uma opção dele. A gente não tem nada que a gente possa fazer. E não é por causa que esse foi e decidiu ir para outro lugar que os que estão chegando eu não farei mais. O meu trabalho é continuar fazendo dessa maneira, independente de quem vai e quem fique. Assim como uma mãe, o trabalho dela é continuar educando os novos filhos, independente se os mais velhos vão seguir o caminho ou não, entendeu? O papel do pai é conduzir pelo caminho. Então, o papel do chefe, o papel do dono do negócio também é conduzir a equipe dele pelo caminho, né? E não é porque alguns vão embora que os novos tu vai deixar de conduzir e aí sim a tua equipe vai ficar deficitária, né? Sim. E Provérbios também vai falar sobre características de três tipos de pessoas. Provérbios vai falar, por exemplo, do tolo. O tolo é aquele que ele despreza a sabedoria, mas o tolo ainda tem solução. Ele é mais difícil ali, ele despreza, mas tu ainda consegue ali, com jeito, trazer ele de volta. A Bíblia também vai falar do ingênuo. O ingênuo, ele não tem experiência. Então, não é que ele age por maldade, ele erra por maldade, é porque, de fato, ele está aprendendo, né? Está começando, né? Provérbios 14:15 diz assim, o ingênuo acredita em tudo. Né? Então, ele é enganado, ele é iludido porque ele ainda é muito inocente. Mas o ingênuo está nessa fase de ser treinado, ser capacitado, ser preparado, né? O tolo, ele um dia foi um ingênuo, né? Hoje ele já tem um pouco mais de experiência, mas ele acha que sabe tudo, né? Mas tem o terceiro nível, que é o pior, que é o zombador. Que daí o zombador, ele não escuta mais ninguém. Ele não recebe mais conselho de ninguém. O orgulho já subiu para a cabeça. Acha que sabe. Ele acha que sabe, e aí só acha, né? Só que o zombador, um dia ele foi um tolo. E lá atrás, um dia, ele foi ingênuo, né? E o zombador é aquele que já começa a ridicularizar, ele já não acredita mais nada. E no mundo dos negócios, e tu pode complementar, ver melhor essa visão, né? Que eu acredito que tem esses 3 tipos de funcionário, né? Aquele que está começando e de fato é ingênuo e tem muito a aprender ainda, muito a caminhar, mas às vezes vai errar e tem que ganhar uma nova oportunidade. Tem o tolo que, olha, tu errou uma vez, agora não tem uma segunda chance, né? Errar é uma vez, agora a segunda vez já é uma escolha, né? Porque tu já sabia que era errado. E o zombador talvez seja aquele funcionário que, poxa, esse cara aqui, ele tá já prejudicando o negócio, né? Já tá jogando contra a empresa, já tá aqui ridicularizando os outros, criando aqui intrigas, e esse cara aqui, ele já não aceita mais a repreensão, né? Não aceita mais os bons conselhos. Até no mundo dos negócios, a própria denominação da hierarquia ali, ela define como o primeiro é o júnior, o pleno e o sênior, né? Então, é claro, aí cada um vai decidir se vai virar um zombador ou vai virar um profissional competente, mas segue essa mesma hierarquia aí como crescimento da pessoa no mundo empresarial, né? Então, tu vê que como as coisas se cruzam aí, a palavra com o mundo dos negócios, né? Bem interessante isso. E é interessante que eu tô hoje 36 anos, né? Mas eu olho hoje para essa nova geração vindo e como é desafiador, né, cara? Porque né, a gente, como pastor de igreja local, precisa aconselhar esses jovens, né? E hoje é um desafio muito grande porque sempre se quer o caminho mais fácil. Sempre é o caminho do menor esforço, né? Então, a gente olha para a realidade do brasileiro hoje, é isso, né? O trabalho duro, não. Vamos para as bet da vida aí, vamos para o tigrinho, que é o ganhar dinheiro fácil, né? Então, a proposta dos coaches é ganha dinheiro enquanto você dorme. Puxa vida, não, a gente precisa voltar a valorizar o trabalho duro, né? O ser esforçado, ser competente, ser bom no que faz, né?
E esse mês de outubro, agora, a gente completa um marco na história do cristianismo, que foi a Reforma Protestante, que trouxe muito essa questão de, ou seja, glorifique a Deus no seu trabalho, faça o melhor que você pode. Lembro de um Martim Lutero conversando uma vez com um sapateiro que se converteu ao cristianismo, e ele disse para Lutero assim: tá, e agora o que eu faço? Fecho minha loja de sapato, vou pegar uma Bíblia e vou pregar para todo mundo? E Lutero falou assim: não, não, não. Venda o melhor sapato por um preço justo, que você vai glorificar a Deus assim, né? Então, seja o melhor funcionário, se capacite, estude, seja competente, seja bom no que você faz, dedique tempo à sua empresa, porque assim é muito mais provável que você vai crescer, você vai se desenvolver, se submeta ao tempo, se submeta ao trabalho duro, à disciplina, né? Que o tempo se encarregará disso e Deus vai te abençoar. Agora o que eu faço para ganhar muito dinheiro sem fazer nada, né? Então, essa nova geração vem muito nesse contexto, né? Inclusive, tinha uma passagem daqui de Provérbios que tinha separado, estava tentando buscar, não achei, que justamente falava isso, né? Tolo é o que acha que trabalhar pouco e enriquecer rápido vai ser o resultado, e justamente vai vir o revés depois e vai mostrar que é justamente o contrário. A coisa é uma construção, né? O Provérbios fala assim: vai ter com a formiga, né? Olha a formiga, olha lá, ela trabalha dia e noite ali, então aprenda com a formiga. E eu queria aproveitar, Thiago, que tu falou aí do pessoal talvez mais jovem, até com essa ilusão, né, de crescimento rápido ou riqueza rápida. E justamente eu entendo que o que eles não aceitam ou não escutam é a repreensão. Sim. E aqui eu até queria trazer Provérbios 3, 9. Honra ao Senhor e os teus bens com a primeira parte de todos os teus ganhos, e se enchearão os teus celeiros e transbordarão o vinho dos teus lagares. Filho meu, não rejeites a correção do Senhor, nem te enojes da repreensão. E toda vez que a gente não está preparado para isso, a gente não vem com esse drive no nosso HD instalado. Então, toda vez que a gente, desde a época de criança, a gente escuta o pai e a mãe dando uma bronca, a gente acha ruim. Quando a gente vai para o mercado de trabalho, quando a gente começa lá como júnior, que você comentou, e a gente não sabe nada, e a gente vem leigo e a gente recebe correções, a gente acha ruim. A gente recebe a repreensão, a gente acha ruim. Mas a repreensão é o quê? É o pai ou o mentor que está querendo que você faça melhor, desenvolva melhor e corrija para você crescer. Então a gente deveria entender a tal da repreensão como uma bênção. Sim. Como uma oportunidade de eu crescer e fazer melhor. E não ficar de beicinho. E não achar ruim. E não ficar brabo com a pessoa. Né? Então isso é uma oportunidade de que o teu mentor, o teu pai, alguém, ou até Deus está te dando de tu melhorar o teu próprio trabalho, de tu fazer ainda melhor aquilo que tu está fazendo. Então, a repreensão a gente tem que entender que ela é uma dádiva, que ela é fundamental para o nosso crescimento, né? Então, no mercado de trabalho isso é primordial, porque eu vejo hoje muito, não sei se é da geração Z, mas eu vejo até o meu amigo, o meu sócio brinca ali, a geração Z, se tu não instrui, ele não faz ou faz errado. E se tu instrui, ou seja, a repreensão, ele fica brabo. Sim. Então, cara, pelo contrário, tu tem que pegar e às vezes eles só querem ouvir elogio. O elogio é a massagem do ego. O elogio é aquela história, é que nem um chiclete, põe na boca e gospe. Não é para engolir. Tu absorve o momento dele ali e tal e deu, esquece. Porque o que importa é o contrário. Que parte que eu não estou fazendo de acordo, que é onde eu preciso melhorar. Sim. E o elogio eu já estou fazendo provavelmente de acordo. Então não adianta eu viver nesse mundo que eu tenho que melhorar as etapas, principalmente no mercado de trabalho, que eu estou fazendo deficitária, para eu me tornar um profissional melhor, para conseguir ter uma remuneração melhor e conseguir crescer na carreira. Sim. Então isso vem muito através da repreensão e não através do elogio. Né? E a gente no mercado de trabalho, a gente vê as pessoas que querem o contrário. Sim. Só querem o elogio. Ser elogiado o tempo todo. Que é o filho mimado. Sim, exato. Entendeu? Que é o filho mimado, que ele acaba não querendo fazer as coisas que tem que fazer e só quer a parte, né, só a parte boa. Né? Sim. Provérbios 9, no versículo 7, diz assim também, ó.
Quem repreende o zombador, esse que não tem mais jeito, né? Uhum. Recebe um insulto como resposta. Quem corrige o perverso prejudica a si mesmo. Não se dê o trabalho de repreender o zombador, pois ele te odiará. Isso. Repreenda, porém, o sábio e ele o amará. Exato. Né? E lá em João capítulo 15, Jesus vai dizer assim, ó, eu sou a videira verdadeira e o meu pai é o lavrador. Todo ramo que estando em mim não dá fruto, ele corta. Uhum. Aplicar negócio aqui ao funcionário que não está dando fruto, Exato. ele vai ser cortado. Agora, todo ramo que dá fruto, ou seja, o que dá fruto, ele poda, Isso. ele corrige. Isso. Ele... Perfeito. E lá em Hebreus vai dizer que Deus corrige a quem ele ama. Né? Então, a repreensão, ela faz parte das nossas vidas, porque isso nos traz para um lugar de humilhação. Né? A gente tira a vaidade, o orgulho, porque vem o reconhecimento de fato, não, eu não sei tudo. Deixa eu chamar alguém que sabe melhor do que eu, deixa eu compartilhar aqui as minhas dores com alguém que pode me ajudar a resolver. Porque às vezes a gente tem muito essa autossuficiência, né? De, não, eu sou capaz, eu resolvo mesmo. E o mundo coach vem muito disso, né? Vai, você, então você consegue. E de fato a gente tem que ter muita coragem para fazer muita coisa, mas às vezes a gente precisa se humilhar, ser mais humilde, né? E dizer assim, olha, eu de fato eu não sei tudo, preciso de um conselho, preciso de alguém que possa me direcionar aqui, preciso ser repreendido, preciso ouvir quieto, não tem razão de nada, só vou ouvir aqui quieto e realmente, olha, é isso que eu preciso melhorar, preciso mudar. E eu vejo muito que é aquela história de que os humilhados serão exaltados, isso eu vejo que tem muito fundamento, sabe? Porque, vamos pegar no mundo dos negócios, você fez alguma coisa que o teu chefe acha que não está correto e ele vai te repreender. Se você bater de frente, né? Porque não é assim, o que tu tá pensando, não sei o que. É aquela história, a corda sempre estoura do lado mais fraco, entendeu? Então, a pessoa que é humilde e sábia, primeiro, que na hora da repreensão ela vai trazer isso em benefício próprio, e segundo, se ela realmente, às vezes, digamos, na pior das hipóteses, ela tá certa e ainda leva uma bronca, se ela sabe contornar, como você falou às vezes, a questão do marido e da esposa, tem que saber o momento de retrucar, entendeu? Então, o humilde, principalmente no ambiente de trabalho, ele tem a possibilidade de galgar espaços maiores, porque eu nunca me esqueço, e também tá na palavra isso. Eu também lá em Alphaville, né, teve a janta com... Tinha até bilionário, umas 20 e poucas pessoas na mesa, tinha até bilionário. Eu cheguei lá, né, no evento, era uma janta do grupo lá, dos mentorados. Cara, eu peguei e fui indo pro cantinho da mesa, né? Sentar lá, mas não conheço ninguém, tô na minha aqui, sentei bem no finalzinho da mesa, bem no canto. E o dono do evento, que era o Bambambam, o cabeça, né, me viu e disse, não, Rafael, tu não vai sentar aí, tu vai sentar aqui na minha frente. Então é um pouco disso. Se eu tivesse sentado na frente do cara ali, porque eu quero ficar perto do fulano, porque ele é o cara, eu quero aparecer nos flash, tivesse sentado ali, e o cara virasse pra mim e disse, não, cara, não senta aqui, senta lá na ponta, lá, porque aqui é o lugar do XYZ. Cara, eu ia fazer o quê? Né? Essa vergonha. Então, ao contrário, eu fui ali no meu, tô na minha, não conheço ninguém, vou sentar quietinho, e ao contrário, o cara me exaltou. Ele me trouxe lá do cantinho, não, tu não vai sentar aí, tu vai sentar aqui na minha frente que eu quero que a gente fique aqui junto aqui. Então, os humildes, os humilhados serão exaltados. Então, tem muito disso, né? Exato. E um detalhe importante que tu falou é porque, às vezes, muitas pessoas interpretam esse texto errado. Dizer assim, mas é que o meu chefe me humilhou. Mas a Bíblia diz, né, que eu me humilhei e vou ser exaltado. Não é bem assim. A Bíblia diz assim, os que se humilham, né? Que diz assim, não, eu reconheço que eu errei. Não é o outro que humilhou, é o que se humilha. Não, fundamental, isso é fundamental. E Jesus diz assim, olha, aprendam de mim. Aprendam de mim. Olha assim, olhem para mim, aprendam de mim. Sabe por quê? Porque eu sou manso e humilde. Humilde, né? E aí, cara, vem uma interpretação muito, muito equivocada, muitas vezes, do que é humildade. Às vezes a gente olha assim, mas olha lá o fulano. Chinela havaiana, calça simples, olha como ele é humilde.
Não é humildade. Às vezes o cara pode ser um baita de um arrogante só porque tá mal vestido, né? Exato. E às vezes tem pessoas importantíssimas que são humildes. Pessoas bilionárias, às vezes, que são humildes. Humildade não é eu pensar menos de mim. Isso aí é baixa autoestima, né? É que eu sou assim mesmo, pobre coitado, eu não sei, eu não consigo, não sei, eu sou humilde. Não. Tu tem baixa autoestima. Humildade é eu pensar menos em mim e mais no outro. O que foi a vida de Jesus? Exatamente. Jesus é aquele que não veio para ser servido, ele veio para servir. Ele veio para dar vida pelo outro. Né? Então, aprendam de mim que eu sou humilde. Eu vim para pensar no outro, para pensar em vocês, para dar minha vida por vocês. Então, humildade é quando eu me coloco no lugar que eu devo. Aqui, não vou me exaltar. Se for para alguém chamar, que seja alguém, né? Eu acho muito, muito interessante a questão do elogio também, né? Porque, cara, eu acho o elogio mais justo é aquele que vem de fora. E quanto mais longe ele vir, melhor, né? Exato. Agora, o pior elogio que tem é aquele que eu mesmo faço a respeito de mim, né? Poxa, é o da mãe, né? O elogio da mãe não vale de nada, né? Exato. Mas agora alguém que não te conhece, né? Viu lá um vídeo teu ou viu o teu trabalho, poxa, trabalho legal. Pô, esse é um elogio válido, né? Alguém que de fato totalmente de fora e consegue te botar para cima, né? E eu acho que o inverso também é válido da seguinte maneira. O amigo ou aquele que está perto, que só elogia, é o que a gente tem que ter cuidado. Sim. Né? Então, a gente tem que ouvir também mais as críticas de quem está perto do que está longe, entendeu? Porque do que está perto te conhece. E quando ele te critica, ou quando ele te repreende, vou usar a palavra melhor, repreende, é sinal de que, cara, eu sei quem tu é. Eu sei que tu não é assim. Sim. E eu sei que o que tu tá fazendo não é certo. Sim. Entendeu? Então, aquele que tá perto te conhece. O que tá longe não te conhece para saber a tua índole e tudo mais. Mas o que tá perto, sim. Então, eu até tenho um dos sócios, o Luiz, ele sempre diz, o Rafael, ele fala para mim, o Rafael fala o que a gente não quer ouvir. Porque, como eu sou um cara muito, digamos, certinho, chato, né? Eu sou conhecido como chato, muito certinho. Então eu não tô ali pra massagear ego de ninguém. Eu quero que ele, estando comigo, ele seja um cara melhor. Então, pra ser um cara melhor, ele vai passar por repreensões, né? Sim. E aí ele brinca, né? Ele sempre diz, cara, não, tu quer ouvir elogio, não anda muito com ele, porque ele vai ouvir coisas que realmente pra te botar na linha, te botar no prumo, né? Então, acho que esse é o poder da repreensão, é o poder do conselho, né? Da advertência de quem quer andar contigo no caminho certo, né? Sim. E é interessante demais, porque eu separei alguns provérbios aqui, que entra naquela questão de promessas, né? Diz assim, os planos bem elaborados levam à fartura, mas o apressado sempre acaba na miséria. Porque, de fato, organizar, dedicar tempo, planejar, né? Olhar, ter uma visão de longo prazo, o que eu quero para 1 ano, 5 anos, 10 anos, né? Embora que imprevistos possam acontecer, mas é mais provável que dê tudo certo, né? Porque a gente vive numa geração do micro-ondas, né? Do Reels de 15 segundos. Total. Hoje, eu falo até como desafio de pastor local, a gente vai construir uma pregação, 40 minutos, 1 hora, cara, a gente olha assim, o pessoal já tá entediado, assim, sabe? Então, e o pastor, ele tá competindo ali com um Reels de 1 minuto, né? Não, e quanto tempo tu precisa te dedicar para construir isso? A gente dá as palestras, quanto tempo eu tenho que me dedicar para construir um negócio de 45 minutos? Sim. Tá entendendo? Então, é um volume de trabalho gigantesco e ainda, como falou, para competir com esse imediatismo que o público está esperando, que o pessoal está esperando, e eles não entendem que a construção é justamente o inverso. Eu até tenho um caso próprio meu, né, que eu uso como exemplo. Quando eu abri a empresa, eu fiquei 7 anos sem tirar nada. Para a partir do 8º ano ela começar a dar rendimento. E todo mundo, inclusive a minha mãe, dizia, o que tu tá fazendo? Vai arrumar um emprego. Né?
Andrew, tu sempre foi um funcionário exemplar, vai ali, o mercado de trabalho vai te absorver rapidinho. E eu dizia, não, eu acredito nisso e eu não interessa se demorar 1 ano ou 10, eu vou fazer acontecer. Então, se eu tivesse esse imediatismo, Sim. os primeiros 6 meses, 1 ano sem receber nada, eu falei, cara, eu tô no mercado de trabalho ali, recebendo e tudo, tchau. Sim. Entendeu? Então, demorei 7 anos, cara, pra ter resultado. Então, é acreditar que, em primeiro lugar, acreditar, né? É a tal da fé. Sim. Né? O Thiago Brunet costuma dizer muito isso. Fé é acreditar sem duvidar. Sim. Então, é acreditar que vai dar certo e não interessa o prazo, não precisa de imediatismo, não. É aquilo ali e acabou, eu vou fazer até dar certo, né? Então, é contra o que a gente tem visto hoje no dia a dia, né? Sim, a geração micro-ondas, né? Botou ali 30 segundos, está pronto. E aí não deu certo, já tenta outra coisa e vai tentando e nunca cria identidade, né? Tá sempre pulando de uma coisa para outra. E a gente atende muito, assim, né? Essa nova geração, assim, na igreja. E aí, eu não sei o que eu quero fazer. Assim, bom, vamos... Né? E a gente começa a fazer perguntas para ajudar a identificar, né, o que tu gosta de fazer, o que tu é bom, né, o que tu tem habilidade, mas é sempre no negócio mais imediato. Não, eu quero fazer um negócio agora para que semana que vem já tenha resultado. Poxa, isso não existe, né? É como plantar ali, assim, tu coloca uma semente lá na terra e nas primeiras semanas ninguém vê nada, né? Exato, Não vê nada. exato. E aí daqui a pouco surge ali um broto, mas, né? E vai o tempo de cuidar, de regar, de dedicar tempo ali até que de fato aquela árvore possa crescer e dar fruto, que é o exemplo que tu deu, né? 7 anos. Então é uma árvore sendo plantada, Exato. regada, mas é o processo do tempo, se submeter ao tempo, né? E hoje essa geração ela é muito imediatista, né? E diria até preguiçosa, né? E hoje a gente falar de trabalhar 8, 10 horas por dia é um absurdo, né? Então, tá cada vez... ou seja, trabalhe menos que você puder e ganhe o máximo que você puder, né? Exato. Ok, esse talvez seja o objetivo de muita gente e que bom que seja assim, né? Desde que a gente consiga trabalhar de forma produtiva, né? Não é sobre a quantidade de trabalho, mas trabalhar de forma produtiva. Mas até chegar nesse nível é um processo, né? É que eu acho que é aquela história da carreira na frente dos bois, né? Isso aí é o resultado de um produto, não vou dizer de uma vida inteira, mas praticamente, entendeu? Para tu chegar nesse nível. E hoje eles querem, que é o quê? Que é a tal até de redução, né, de trabalhar menos, ou da tal da aposentadoria. Isso é no fim. Sim, sim. E não no início, né? Então eles estão trazendo pro início uma coisa que tu vai ter só no fim. E aí não dá certo, e não vai dar certo. Né? Até que nós estávamos falando ali dos humildes aqui, Provérbios 11, achei aqui coincidentemente, 11:2. Em vindo a soberba virá também a afronta, mas com os humildes está a sabedoria. Sim. Então, é aquela coisa, cara, isso aqui é de um ensinamento profundo que a gente deveria ler e estudar isso aqui todos os dias, né? Sim, tem uma coisa que complementa aí, que é lá no Provérbios capítulo 1, que vai dizer assim, bem o título que diz aqui, ó, o conselho de um pai adquire sabedoria. Meu filho, preste atenção à correção de seu pai. Não deixe de lado a instrução de sua mãe. O que aprender com ele será como coroa de graça em sua cabeça e o colar de honra em seu pescoço. A gente pode pensar aqui que a sabedoria, ela se torna algo bonito, algo belo. Ainda comentava com a minha esposa, assim, poxa, tem pessoas que parece que a gente olha fisicamente, você não chama grande atenção, né? Mas a forma como leva os negócios, como leva a vida, como educa os filhos, é algo belo, né? Quando tu olha uma pessoa que ela toma uma decisão sábia e você pensa assim, que bonito, que bonito, né? Então a sabedoria, ela é como um enfeite, ela chama a atenção das pessoas, né? E o que é o oposto disso às vezes a gente vê o chamar a atenção com aquilo que é supérfluo, né? Com coisas. Mas a hora que a pessoa abre a boca, pronto, botou tudo fora. Porque assim, era melhor ter ficado quieta, né? Mas a sabedoria é algo belo, é algo que chama a atenção. É algo que chama a atenção do chefe, do empreendedor, é algo que chama a atenção dos clientes, é algo que chama a atenção do mercado. Então, um produto que trata com... resolve a dor de um cliente ali com sabedoria, né? Puxa, assim, era isso que eu precisava, atende o meu problema aqui, resolve isso.
É o que chama atenção em qualquer contexto, assim. É para o ambiente. Exato. Até que tu falando isso, me lembrei acho que é o Jackson Marx, né? Eu olhei também a primeira vez um corte dele e falei, cara, baixinho, careca, né, que a gente já usa o biotipo já direto para né, para criticar internamente. O que esse cara vai trazer aqui de bom, né, cara? Cara, quando ele abriu a boca, né, ele começou a encantar de uma maneira, através da sabedoria, sim. né, que a gente fica assim, exaltado, né? Impressionante. Aqui eu tava dando uma olhada aqui em Provérbios 11, 22, 3, 25, eu acho. A alma generosa prosperará e aquele que atende também será atendido. Uhum. Cara, isso aqui no mundo dos negócios é fundamental. A alma generosa prosperará e aquele que atende também será atendido. Isso aqui tem muito a ver com Jesus na questão de servir, né? Então eu entendo que no mundo dos negócios é muito assim, eu vejo muito assim, eu não sou pago para isso. Então eu não vou fazer, ou eu não vou servir, porque eu não sou pago para isso. E aqui é o contrário. Aquele que atende também será atendido. A alma generosa prosperará. Então, eu sempre dou esse exemplo. Quando tu tá num time de futebol e tu é o reserva, tu vai esperar o treinador te botar de titular para tu começar a jogar? Ou tu vai dar o teu máximo no treino, tudo que tu tem, tu vai entregar tudo, tu vai servir tudo que tu pode, para aí sim tu ser colocado na vitrine. Por que com a família, ou por que no mundo dos negócios, principalmente, a gente faz ao contrário? Sim. Eu não vou fazer isso, eu não sou pago para isso, eu sou pago para fazer só A, eu não vou fazer B. E ao contrário, a gente tem que fazer A, B, C, a gente tem que fazer o máximo que a gente conseguir entregar para que aquele nosso chefe, aquele nosso líder enxergue isso e veja, nossa, olha o que o fulano tá fazendo, não, vem cá, esse cara eu não posso perder. Esse cara aqui eu tenho que honrar, esse cara aqui eu tenho que promover, esse cara aqui eu tenho que dar oportunidade. Sim. Porque esse cara tá fazendo muito mais do que ele é pago para fazer. Sim. E a mentalidade hoje que a gente vê de funcionários é o contrário. Sim. E aí quando as coisas não acontecem porque ele não tá entregando, sabe o que ele diz? Essa empresa não é boa. Sim. Ou, esse tipo de trabalho não dá resultado. Ou, o mercado que eu estou inserido é muito ruim. Ou, esse estado é ruim, esse país é ruim, ou esse chefe é ruim. Então, sempre é para fora. Sim. E nunca é para dentro. Quando eles têm que entender que o resultado vem da transformação dessa equação. Que é primeiro tu fazer para depois receber. É contra a lei da semeadura. Sim. Eles querem semear, eles querem colher sem semear, né? Então, e é o tipo de coisa que às vezes a pessoa pode olhar e até dizer assim, mas eu não concordo. Assim, mas se você concorda ou não importa Exato, muito, né? Não importa. Mas é assim que funciona, né? E a generosidade é muito disso, né? Porque a generosidade é eu fazer aquilo que não foi me pedido. Né? Então, eu ajudar alguém que não pediu minha ajuda. Né? Então eu estou sendo generoso com ela, né? Porque senão se torna um favor, né? Mas isso é muito, muito real mesmo, porque isso se aplica em qualquer contexto na vida, né? Porque senão a gente está sempre, parece que está sempre mendigando o favor de alguém, né? Mas quando a gente encontra alguém generoso, e isso aqui, a generosidade é um princípio bíblico que a gente leva para a vida, né? Então, a gente olha para a igreja hoje, ela funciona por conta da generosidade das pessoas, né? Então, esse princípio de generosidade é um princípio bíblico que a gente deve aplicar nas nossas vidas, né? Sempre quando for necessário, ser generoso com as pessoas. E, de fato, quando eu olho para a minha trajetória na vida, na minha carreira, assim, profissional, eu lembro muito disso, assim mesmo, né? Poxa vida, tem coisas que às vezes não gostava de fazer, mas tem que fazer. Eu tenho que me destacar, eu tenho que chamar atenção para que de fato eu possa receber uma promoção, receber um aumento de salário. Porque se for esperar o inverso, não acontece, não tem como. Exato. Tem uma outra passagem interessante aqui, Thiago, que eu queria também pegar a tua interpretação. Aqui em Provérbio 14, 4. Não havendo bois no o estábulo fica limpo, mas pela força do boi a abundância de colheita. Isso aqui, a primeira vez que eu li, eu tive um pouco de dificuldade de entender.
e depois estudando eu vi a profundidade que tem numa frase. Não havendo bois, o estábulo fica limpo, mas pela força do boi, há abundância de colheita. Ou seja, no mundo dos negócios, principalmente quem está começando, ou quem vai botar o negócio, eu vejo assim muito pessoal reclamando, tipo, mas isso vai dar muito trabalho. Uhum. Então, não havendo bois, tu não tem trabalho. Sim. Tá limpo. Entendeu? Mas fazer dessa maneira vai dar uma trabalheira, então não vamos fazer. Mas sempre o a mais. E o a mais é um impeditivo para qualquer coisa. Sim. Entendeu? Então, se a gente quer construir, é igual quando tu falou o exemplo no início. Se eu faz uma oração para mim, me passa esse teu pastor, faz uma oração para mim, me passa esse teu conhecimento. Não, cara, tu vai ter que te sujar nos livros uma série de horas para tu começar a ter algum conhecimento. Mas daí dá muito trabalho. Bom, também vai te dar trabalho na vida, tu não ter conhecimento vai te dar mais trabalho futuramente. Então, a gente tem que encarar o trabalho ou as atividades do dia a dia em vez de estar reclamando, né? Porque é através das atividades que a gente vai ter o resultado. Sim. E não através de não fazer as atividades para não ter trabalho. É sempre a lei do menor esforço, né? Então, qual é o trabalho que tem, que eu vou trabalhar menos, que eu vou me dedicar menos, que eu vou me esforçar menos e eu vou ganhar mais? Bom, não existe, né? Mas parece que é isso que as pessoas estão procurando, né? E mais uma vez, o princípio bíblico nunca é não trabalhe, né? Talvez hoje a realidade de muitas pessoas é não encontrar prazer no trabalho, né? E não entender que através do trabalho essa pessoa ela glorifica a Deus, né? Então a gente olha nesse momento que nós estamos conversando aqui, um médico está realizando uma cirurgia, abrindo a cabeça de alguém aí e está, né, salvando a vida de alguém. Nesse momento aí tem policial aí no meio de tiroteio defendendo a vida de alguém, né? Trazendo segurança para a sociedade, tem professores em sala de aula, tem gente trabalhando, né? Então tem muitas pessoas produzindo que vão levar um alimento ali na mesa da população, um remédio chegando em algum lugar. Então, no trabalho a gente glorifica a Deus, no trabalho a gente encontra propósito. Então, a gente encontra outro problema nessa geração, né? Que é a lei do menor esforço, mas também é uma vida sem propósito. Então, é isso que a Bíblia vem dizer, né? Que não adianta você correr atrás do dinheiro, porque o dinheiro, ele parece que traz felicidade, mas, na verdade, o que de fato traz a felicidade é uma vida com propósito, é uma vida que glorifica a Deus, é uma vida que você encontra sentido. E muitas vezes você vai encontrar sentido nessa vida numa vida simples. Quem sabe, cuidando de galinha numa fazenda, essa é a vida que vai fazer sentido para alguém, né? E ela vai glorificar a Deus dessa forma. Porque se a gente põe no final de tudo o prazer, o dinheiro, né? Ou seja, o meu bem-estar acima de tudo, a vida ela não encontra propósito, né? E a gente parece que está sempre insatisfeito. E às vezes existem até pessoas com muito dinheiro no bolso, mas ainda está insatisfeito. E às vezes existem pessoas simples que estão satisfeitas porque encontraram o propósito da vida, né? O Provérbios vai falar disso também, né? O que importa mais não é o teu prazer. É igual tipo uma outra entendimento equivocado que as pessoas têm de Jesus, né? O que importa é ser feliz. Jesus nunca disse que o que importa é ser feliz, né? Não é o mais importante ser feliz. Aliás, desculpe te interromper, eu não vi nenhuma passagem da Bíblia que eu me lembre que diz isso. Seja feliz. Aliás, sempre depois que Jesus fazia os milagres, e nenhum dos milagres que ele fez depois ele diga, vá ser feliz. Ele diga, vá em paz e não peques mais. Ou seja, não repita o que tu fez para tu ficar em paz. E ele recomenda a paz e não a felicidade. E isso que eu trago muito. O que é a paz e o que é a felicidade? A felicidade é fazer o que eu quero. E agora, né? Agora. E a paz não. A paz é fazer o que é certo, aquilo que a gente estava falando no início. Não é nem sempre é fazer o que eu quero, mas é fazer o que é certo, o que é correto, o que deve ser feito. Isso me deixa em paz. Eu sou casado com a minha esposa. Se eu disser que eu quero sair de noite e ir atrás de um monte de mulher para ser feliz, eu vou ter paz em casa?
vai virar um inferno. Eu Sim. não vou ter casa mais. Sim. Então, tu quer ser feliz ou tu quer ter paz? A paz te traz a felicidade. A felicidade nem sempre vai te trazer a paz. E Provérbios vai falar de 3 pontos importantes também, que eu acho que são 3 pontos que toda pessoa, se não cuidar, ela vai cair em algum desses 3 pontos. Um é como que você lida com a sexualidade, porque a gente é tentado o tempo todo, seja homem, seja mulher. Como que você lida com dinheiro e como que você lida com a preguiça. As pessoas estão a todo tempo caindo nesses 3 pontos. Então, a juventude é como você lida com a sexualidade, cara, é o meu prazer acima de tudo. O prazer é o meu Deus, entendeu? É isso que eu estou buscando o tempo todo. Só que a custo de quê? E aí a gente volta lá no pai. É isso que você quer para sua vida? É isso. Pensa na tua filha. É isso que você quer para tua filha? Pensa no teu filho. É isso que você quer para o teu filho? Como você lida com dinheiro? Dinheiro, Jesus também vai dizer que a gente não pode servir a 2 senhores. Ou nós vamos servir a Deus, ou nós vamos tornar o dinheiro o nosso Deus. O dinheiro, ele é um ótimo servo, né? Mas se ele tornar um senhor, o dinheiro é problema? Não, o dinheiro é uma bênção. O negócio é quando ele se torna o fim, o objetivo da vida. Eu quero ganhar dinheiro. E aí a pessoa, ela vai querer ganhar dinheiro a toda custa, né? Ou seja, eu vou passar por cima das pessoas. Eu vou ser corrupto, eu vou ser falso, eu vou trair a confiança dos meus amigos, eu vou colocar o dinheiro como objetivo final e não importa o que aconteça, eu vou passar por cima de todo mundo. E a preguiça, né? Que ou seja, o que eu tenho que fazer hoje? Não sei. Deixa pra amanhã. Deixa pra amanhã, né? E aí o amanhã não chega, né? E tal. E a pessoa vai e passou 1 ano, e passou 2 anos, e aí é aquela vida sem propósito, né? Puxa vida. E aí, o culpado de tudo é Deus, né? E aí a pessoa começa a ficar insatisfeita com Deus, sabendo que Deus, ele nos chama para o serviço. Então, Jesus, ele é o nosso exemplo maior. E quando eu olho para Jesus, eu vejo um Jesus que serve. É um Jesus que ele serve a ponto de entregar a sua vida. Né? Então, assim, é um amor sacrificial, né? Transborda, né? Demais. Exato. Então, é muito bom, importante prestar nesses 3 pontos, né? Tem gente caindo que é como você lida com a sexualidade, como você lida com o dinheiro e como você lida com a preguiça. Né? Então, assim, olha, é uma luta diária, né? Uma luta diária, é uma luta comigo mesmo, né? Não é uma luta contra o outro, né? Eu me vencer todos os dias, né? Eu olhar para ontem e dizer, eu preciso melhorar em algo, eu preciso ser diferente em algo, eu preciso cooperar com algo, preciso ser útil na vida do outro, preciso cooperar na vida do outro, preciso servir o outro, preciso estender a mão, né? E a gente só se torna útil, na verdade, quando a gente começa a fazer diferença na vida do outro, né? Quando a gente olha só para nós, sendo bem umbiguista, né? Ou seja, farinha pouco é o meu pirão primeiro, aqui o ditado popular manezinho aqui, né? Quando a gente pensa somente em nós, é uma vida sem sentido, é uma vida vazia. Né? E ali quando tu colocou, né, esses 3 aspectos e tu falou que é uma luta diária, na hora eu me lembrei, né? Isso, muita coisa a gente busca até no Pai Nosso, que é uma oração diária e curta, mas que é muito profunda, né? Que é não nos deixeis cair em tentação, né? Porque essa nossa briga diária é justamente isso, né? A gente tem que estar seguidamente se policiando para essas tentações do cotidiano, né? Sim, e parece que a gente está sempre prestando atenção no outro, né? Não, lá o outro está sendo tentado. Não, mas cuida da tua vida. Exato. Cuida do teu aí, né? Administra bem o teu aí, porque já tem bastante coisa para fazer, né? Então, a gente volta para tudo que a gente falou, é entender, né? Assim, ó, o que é certo a fazer. E às vezes eu não sei o que é certo fazer. E não tem problema, porque a gente é limitado mesmo. Mas eu quero agir de forma certa. Então, se eu não sei, eu vou buscar ajuda. Vou procurar mentores, né? Vou procurar conselhos. Vou ouvir, vou ficar quieto aqui, apenas ouvir, porque eu de fato quero aprender mesmo, né? E depois que eu entender de fato o que é certo a fazer, deixa isso descer pro coração e dizer assim, isso é o que eu quero fazer, é o que eu devo fazer, isso é o sentido da vida, fazer o que é certo, né? E a partir disso a gente se submete ao tempo, que ao longo prazo isso tende a dar muito fruto. Essa questão de buscar conselhos é uma coisa que eu aprendi ao longo do tempo e eu acho que é fundamental, principalmente no mundo dos negócios.
eu vejo muita gente e vinha me perguntar e perguntar para outros assuntos aleatórios. E eu sempre respondo dessa maneira. Cara, quando tu tá com dor de dente, tu pergunta para quem? Pra um amigo ou para um dentista? Né? Quando tu tá com dor de ouvido, tu pergunta pro teu vizinho ou tu vai num médico? Então por que quando tu tá com algum problema ou alguma situação pessoal, tu não procura um especialista, cara? Sim. Por que ou alguém que já passou por aquilo que vai te dar o caminho? Porque o amigo nem sempre, às vezes ele pode querer te indicar o caminho para tu ser feliz e não para tu ter paz. Tá entendendo? Então, eu recebia direto, assim, ligações, né? Principalmente depois que os negócios começam a prosperar, o pessoal te liga para perguntar de tudo, porque eles acham que tu entende tudo. Sim, sim. Então, eu me lembro que logo que estourou o Bitcoin, cara, eu recebi uma meia dúzia de ligação. Cara, e o Bitcoin, tu vai investir, não vai investir, não sei o quê. Eu falei, cara, eu trabalho com exportação. É capaz de eu saber menos de Bitcoin do que tu. Então, quando você for buscar o conselho, né? Como você falou, tá com algum problema pessoal, vá buscar em quem é expert naquilo. Se você tá com um problema no seu relacionamento, vá buscar com um casal que seja um exemplo de relacionamento. Sim. Não com a sua amiga que tá sempre brigando com o namorado. Sim. Tá entendendo? Então, nos negócios, é fundamental também a gente ter esse tipo, assim como na vida real. Eu acho que até no mundo dos negócios a gente enxerga isso mais facilmente do que na nossa vida pessoal, né? Sim. Porque às vezes o problema na vida pessoal, vou chamar um amigo, né? E o amigo às vezes sabe menos que tu, ou tem mais problema que tu nessa situação. Vou chamar aquele que quer falar exatamente o que eu quero ouvir. Né? É que eu falei, ele vai te dizer o que tu quer para ser feliz e não o que tu precisa fazer para ter paz. Sim. E quando a gente olha a Bíblia como um todo, nesse sentido, a Bíblia é um livro de conselhos, bom, aí a gente pode mudar a perspectiva exatamente para isso, porque às vezes um amigo vai chegar, eu tenho um conselho para te dar, eu comprei aqui o Bitcoin e valorizou 200%, aplica isso na tua vida. Aí, ok, isso pode ser um conselho, mas o que é a sabedoria, né? A sabedoria eu não entendo disso, isso no meu contexto hoje não faz sentido, né? Então, e aí a gente buscar o princípio por trás desse conselho, né? Porque, mas o que por trás desse conselho eu tô vendo é ganância, é um dinheiro fácil, um resultado rápido. E aí a gente voltar lá, o pai, é isso que eu quero para minha vida? É isso que eu quero, né? Eu quero um resultado sem esforço, eu quero um resultado sem eu ver um propósito nisso, sem eu ver uma transformação na vida das pessoas, sem eu ver uma transformação na minha vida, né? Então, a gente perde os princípios de vista e a gente passa a observar os conselhos apenas pelos resultados. E o resultado não quer dizer tudo, né? Agora, quando a gente pega o princípio disso, a gente vai levar o princípio para a vida toda. Né? O princípio, ele nunca muda. Então, os métodos, eles sempre vão mudar. Né? A tecnologia está aí, agora tem inteligência artificial, isso acelera e tal. Os métodos, eles podem mudar, isso é maravilhoso, faz parte, né? Agora, os princípios, eles são imutáveis, né? Então, assim, se você precisa agir com integridade, não importa a tecnologia do momento, pronto, tem que ser assim. Essa questão dos princípios que você comentou, eu acho fundamental, Thiago, porque não adianta só saber que eles existem. A gente tem que seguir de acordo. Sim. E quando a gente entra numa empresa, a empresa tem valores. Né? Muitas vezes estampado na parede, bonitinho lá. Mas ninguém nem sabe por que aquilo tá ali. Ou no dia a dia, nada do que acontece tá linkado com aquele... Cada um tem os seus próprios valores, né? Exato. Então isso é aquela história. Eu não sei qual é a receita do sucesso, mas a receita do fracasso tem várias. E essa, no mundo empresarial, é uma delas. Aqui nós estamos num prédio comercial. Se você for em várias salas, é capaz de você achar em diversas dessas salas os valores na parede. E se você chamar um colaborador, cara, desses 10 valores ou 15, me diz um. É capaz de ele não saber dizer um. Sim. Então, isso demonstra o quê? É mais ou menos eu saber o caminho, saber a palavra e não seguir, fazer o que eu quiser e tchau. Então, no mundo dos negócios, para quem quer montar uma empresa, a chance de este ser um investimento errado, tu trabalhar, gerir teu negócio dessa maneira, é gigantesca, porque
cada um vai agir tendo uma situação, um problema de uma maneira, se tu não tá alinhado naqueles valores. Sabe que no meu negócio ali, quando eu comecei, os primeiros anos eu fazia tudo sozinho, né? Não tinha equipe, não tinha nada, evidentemente, né? Eu tava batalhando para tentar construir alguma coisa. E depois começou a entrar um, entrar outro, cara, eu tenho que ter essa história dos valores. E eu peguei e listei ali, né? 10, 15 coisas que eu achava interessante e taquei na parede, como todo mundo faz, né? Tá, e ficou ali, como todas as empresas, aquele troço parado, o pessoal entrava, saía, olhava ali, que legal, e tchau. E tu esteve lá em cima no escritório lá, né? Sim. Tu viu a quantidade de livros que teve lá, então, como eu brinquei, depois que eu saí da faculdade que eu comecei a estudar, e estudar foi estudar em cima daqueles livros que tem lá, né? A gente tem quase 400 livros lá, todos de negócio e tal, então é muito em cima daquilo que eu estudo. E foi a partir dali que eu comecei a crescer como empresário. E aí eu li algumas coisas falando sobre essa questão dos valores, né? E eu entendi que eu estava fazendo justamente o que todo mundo faz. Bota qualquer coisa na parede só para dizer que tem, para dizer que é uma empresa, porque a empresa precisa ter valores, está ali. E eu vi que nada do que estava ali simbolizava o nosso dia a dia. Sim. Então eu juntei a equipe, separei alguns capítulos de livros que falavam sobre isso, dei para eles ler, juntei todo mundo. Falei, cara, agora eu quero que vocês digam quais são os nossos valores do dia a dia. E aí começou aquele brainstorm, começaram a falar e tal, a gente listou 30, desses 30 a gente compilou em 10. Então agora é o que acontece de fato, é o que foi para a parede. E não o que está na parede que qualquer um vê. Então agora a gente vive realmente o que está escrito ali. E a cada novo entrante, ele passa por um processo para assimilar aquilo. Então, realmente, isso é o que está na palavra. Não adianta a gente ter os valores e só saber, ou às vezes nem saber, e vai vivendo a vida de qualquer jeito. Entendeu? Porque vai dar bagunça. Cada um vai fazer do jeito que acha que tem que fazer. Ou, eu acho isso e azar, o que é certo, o que é errado, é o que eu acho. E não é o que eu acho. Tem um caminho, tem uma maneira, tem os princípios pré-estabelecidos para que a coisa funcione. Né? Sim, é aquela história de que na prática a teoria é outra, né? Exato. E isso também se aplica muito na vida da igreja, né? Porque eu cheguei a citar um pouco da Reforma Protestante, e um dos pilares da Reforma Protestante foi a gente precisa voltar ao que está escrito, né? Então, a Bíblia, ela se torna o livro de regras, de fé, de prática, tanto para a vida do cristão quanto para a vida da igreja, né? E hoje, infelizmente, a gente tem visto muitos escândalos também na vida das igrejas, né? Exatamente por conta disso, porque eu faço o que eu acho. E aí, quando eu faço o que está escrito, e eu volto para a sabedoria milenar, para o que Deus, né, revelou em sua palavra, aqui eu não erro, né? Agora imagina se, mas eu senti, poxa, mas cara, de manhã eu sinto uma coisa, de noite eu sinto outra, né? Exato. Se eu ali não tô muito legal, ali, com uma dor de barriga, eu já não tô muito legal aqui com o meu sentimento, né? Então eu posso tomar decisões equivocadas baseadas no meu sentimento. Agora, quando a minha vida está pautada no que está escrito, cara, está escrito. Por mais que seja desafiador, por mais que, poxa, eu tô triste nesse momento que preciso tomar essa decisão, mas está escrito e eu creio no que está escrito. Então eu vivo pelo que está escrito. Porque senão a gente passa a tomar decisões baseadas nos nossos sentimentos, né? E Lutero dizia, né? Os sentimentos, eles vão e vão. Vêm e vão, né? Mas a minha vida está firmada no que está escrito, e eu sei que o que está escrito aqui não erra, não falha, é suficiente, é infalível, é eterno. E aí eu creio e vivo nisso, né? Porque, de fato, senão vira bagunça. Cada um faz da sua forma, cada um acha o que é certo, e acha o que é certo baseado no seu contexto, na sua história, na sua vida. Eu acho que isso que você colocou que é o grande desafio, né? Sim. É a gente conseguir viver de acordo com o que está escrito e não viver de acordo com o que o mundo quer te levar. Isso. Né? Esse é o maior desafio. E aí, essa é a importância, tanto no mundo dos negócios, da gente, ou na palavra, da gente se aprofundar. Sim. Então, não existe achar, por isso que eu acho que não existe esse enriquecimento ou crescimento de um negócio do dia para a noite. A gente precisa se aprofundar. Então, para a gente não ser leviano com a palavra, a gente também precisa se aprofundar. Aquela história do carvão. Quando ele está no meio da brasa, ele está em chamas ardente. Se tu separar ele, deixar ele de lado, ele fica né, ele volta a esfriar.
Então a mesma coisa são os negócios. Cara, não adianta eu vou trabalhar só 3 horas por dia. Até tem uma brincadeira no mundo dos negócios que eu pedi demissão e decidi virar dono de negócio para eu trabalhar menos e poder ter mais tempo com a família. Né? Nem sabe o que tá pedindo. Exato, exato. Então tem essa piada aí no mundo corporativo, que é justamente o seguinte, cara. É o contrário, o carvão ele tem que estar no meio, a palavra tem que estar no meio, os negócios a gente tem que estar respirando ele, vivendo, para que ele fique sempre em brasa, sempre aceso dentro da gente. E a palavra é a mesma coisa, porque senão a gente lê, que nem eu falei, eu li o ano passado, cara, se eu deixar de lado, daqui 1 ano, 2, já foi embora. Então tem que estar sempre em cima, sempre discutindo, conversando, tentando passar adiante, trocando ideias sobre o que está escrito. O mundo dos negócios é a mesma coisa. Eu tenho que estar sempre conversando, discutindo sobre o que está acontecendo nas empresas, o que não está acontecendo, o meu dia a dia. A minha sala ali, eu decidi fazer ela toda aberta para que haja essa interação de todos. Para que todos estejam no meio do fogo o tempo inteiro. Para que essa brasa sempre fique acesa, entendeu? Isso eu acho que é fundamental para a gente não perder o rumo. Sim. E para mim, cara, o que mudou minha vida a partir desse livro, né? É exatamente quando a gente olha para a realidade do mundo hoje, o que é a verdade? A verdade é relativa. Tem a tua, tem a minha, o outro tem a dele. Não, opa. Quando eu olho para esse livro aqui, a verdade não é relativa. Então, por exemplo, João 17 vai dizer assim, santifica-nos na tua verdade. A tua palavra é a verdade. Aí Jesus, ele diz num tempo de que a verdade é relativa, ele diz assim, opa. Eu sou o caminho, eu sou a verdade e eu sou a vida. Então a verdade, ela não é abstrata, a verdade é uma pessoa. E a verdade, ela é relacional. Então a partir do momento que eu me relaciono com Jesus, eu tenho um relacionamento e desenvolvo um relacionamento com Jesus, eu conheço a verdade. Mas como que eu faço isso? Opa! Sim. João 1 vai dizer assim, no princípio era o verbo. E o verbo estava com Deus e o verbo era Deus. E o verbo se fez carne e habitou entre nós. Então, Jesus é essa verdade revelada. Jesus, conforme Colossenses capítulo 1 vai dizer, Jesus é a imagem visível do Deus invisível. Então, eu não conheço a Deus, eu não vejo Deus. Tá, mas em Jesus eu posso ver o Deus encarnado. Né? E quem é Jesus? Então, quando eu olho para a palavra de Deus, eu conheço Jesus. Quando eu oro, eu conheço Jesus. Né? Então, eu desenvolvo esse relacionamento com Deus a partir da perspectiva de Jesus. Então existe uma verdade, a verdade não é relativa. E essa verdade, ela, conforme Paulo escreve em Romanos, ele diz assim, o evangelho é poder de Deus. É um poder que transforma o nosso coração e aí faz a gente querer fazer as coisas certas, faz a gente desejar as coisas certas, porque há uma transformação do coração, né? E aí aqui eu não poderia deixar de aplicar o evangelho, né? Porque o evangelho é essa boa notícia de que os nossos corações serão transformados, né? Porque senão a gente podemos olhar para o livro de Provérbios apenas com a perspectiva de bons conselhos. E os bons conselhos, eles podem mudar o comportamento de alguém, mas não muda o coração, não transforma o coração. Né? Então a gente pode olhar, por exemplo, para um alcoólatra, e ele vai olhar, a Bíblia diz que não tem que beber, então eu não vou beber. Ok, a pessoa se esforça para não beber, mas ela ainda quer beber, ela ainda tem o desejo de beber, ela tem o desejo de encher a cara. O evangelho é a boa notícia de que vem para mudar o nosso desejo. Então, por que tu não bebe mais? Porque eu não desejo mais isso, eu não quero mais isso. Então, e aí a partir de tudo, né, o que roubava não rouba mais, né, o que adulterava não adultera mais, né, o que mentia não mente mais. Por quê? Porque eu não desejo mais essa vida, eu não desejo mais viver dessa forma, eu não desejo mais essas coisas terríveis. Então, aí o que tu deseja então? Eu desejo viver conforme está escrito, porque se eu viver conforme está escrito, eu sei que muito provavelmente a vida nessa terra será boa, né? Mas não que seja uma garantia, porque Jesus mesmo vai dizer, vocês vão ter aflições nesse mundo, ainda que vocês sigam tudo que esteja escrito, vocês vão ter aflições, mas tenham bom ânimo, porque ao olhar para Jesus eu vejo que ele venceu, né? E essa é a esperança da vida. A esperança da vida é de que eu saí de casa hoje, não sei se eu vou voltar, não sei, né? Eu não sei se eu vou chegar em casa hoje, eu não sei, e ninguém sabe, mas é saber que acima de tudo está nas nossas mãos viver uma vida com propósito, uma vida em obediência e saber que Deus tem um plano eterno
E esse plano eterno, eu estou dentro dele, mas eu não sou o centro desse plano, né? Ou seja, Deus é o soberano da história, Deus é o Senhor da história, e o centro do universo aponta para uma pessoa, e essa pessoa é Jesus. E às vezes a gente tem essa pretensão de se tornar o Senhor da história, como se o mundo girasse em torno de mim, né? Então, o que importa é a minha felicidade, é o meu prazer, é eu primeiro. E na verdade não, é aquela história que tu contou da cadeira, né? Não é eu primeiro, não é eu que vou sentar no melhor lugar. Eu vou de forma humilde aqui me colocar onde eu devo, né? E se alguém tiver que me exaltar, que não seja eu, né? Que alguém vai olhar, me reconhecer, me valorizar. E ainda que, quando a gente olha para Jesus, ainda que muitas vezes o mundo seja injusto, né? Eu sei que conforme de Mateus 6, olha, vai para o teu quarto, fecha a porta, ora o teu Deus em secreto, que ele te recompensará. Eu sei que lá, Deus sabe quem eu sou, né? E aqui é a gente descansar. Ah, mas alguém falou de mim de forma injusta. Não, mas eu sei quem eu sou, né? Então a gente volta lá pro pai falando com o filho. Eu absorvi o conselho do pai, né? E eu faço o que é certo. E eu estou em paz com isso. Posso deitar minha cabeça no travesseiro tranquilamente, porque eu sei quem eu sou aos olhos de Deus. Ah, as pessoas estão falando que tu é isso. Eu não sou isso. Então eu não preciso viver para agradar as pessoas, porque eu sei quem eu sou aos olhos de Deus. Por quê? Porque eu vivo conforme aquilo que está escrito. E hoje em dia, até eu mesmo, agora no início, falei, essa juventude aí é mais difícil de trazer para esse lado, para trazer para conhecer a palavra. Em primeiro lugar, eu acho que eu sempre escutei isso, a gente tem que trazer mais almas para Deus. E eu tenho uma dúvida na minha cabeça que é o seguinte, eu entendo que Deus não precisa de mais almas, Deus é completo. Quem precisa de Deus somos nós. Sim. Então, na verdade, depois que eu entendi a palavra e eu fui transformado, como você falou ali, o pecador não peca mais, o que trai não trai mais. Então você é transformado. Então, depois que eu fui transformado, eu quero levar isso para as outras pessoas. Sim. Né? Então é muito mais sobre, para mim, levar isso para as outras pessoas do que trazer as outras pessoas para Deus, né? Então eu vou atrás hoje de tentar levar isso para os outros, e às vezes a gente reclama, tá mais difícil, essa juventude não quer saber e tal, e aí eu fico pensando, Paulo deve olhar para nós e dizer, vocês são os cristãos Nutella, etc, né? Porque sim. olha o que nós estamos reclamando, olha o que eles fizeram na época deles para levar a palavra de Deus para mais gente, para tentar salvar mais gente. E olha o que eles tinham que passar. E às vezes o meu, hoje eu vejo ali o pessoal mais jovem não quer saber nada com nada, então é difícil de passar. E eu falo, cara, tu tem tudo aí, hoje em dia, tudo uma facilidade, uma tranquilidade, ou tem a internet, ou tem as pessoas. Tu pode falar abertamente, tu não é perseguido. Alguma vez na tua vida tu sofreu alguma ameaça de morte, ou sofreu alguma coisa da tua família por estar falando. Então, quer dizer, é infinitamente mais tranquilo de a gente conseguir tentar passar adiante essa transformação que a gente viveu para que outros também vivam, e aí a gente ainda tá mais isso, tá mais aquilo, né? Quando a gente olha para o contexto da Reforma Protestante, naquela época as pessoas não tinham acesso à Bíblia. Então a Bíblia era restrita a pouquíssimas pessoas, né? E a grande bênção da Reforma foi as pessoas terem acesso à Bíblia, né? Mas isso também é como se fosse um problema, porque é como se a Reforma dissesse assim, ó, né? Toma aí. Te vira com Deus. Opa! Agora não tem mais um sacerdote para mim que vai fazer por mim, né? Não, agora é tu e Deus, né? Te vira com isso. Mas quando a gente olha para a Reforma e o contexto era que as pessoas não tinham acesso à Bíblia, hoje o problema não é mais acesso, né? Hoje o problema não é mais acesso à informação, hoje o problema não é mais acesso a livros, cara, chat GPT, Google, internet, YouTube, o que tem de conteúdo aí gratuito. Então não tem mais desculpa, né? Mas é porque eu não sei. Não tem o que tu não sabe aquilo que tu não quer dedicar tempo de estudar, né? Então, assim, hoje o acesso à Bíblia, o acesso ao conhecimento, seja o que for, seja um desenvolvedor, alguém que trabalha com vendas, logística, tem muito conteúdo, né? Exato. Agora, se esforça. Tá na tua mão, tá né, na cara? tua mão. Depende de ti. E aí é claro que vai ser recompensado
né, tende a ser recompensado. É o que a gente estava falando antes, né? aquele que se destacar. Hoje em dia está muito mais fácil, o conhecimento está mais acessível. O que as pessoas não têm é o tempo, que eu não tenho mais tempo, elas não têm prioridade para aquela situação, ou para aquele assunto, ou para aquele... eu não tenho tempo para ir no culto, eu não tenho tempo para ler esses livros de negócios, eu não tenho tempo. Não. O teu tempo tá voltado, tempo tu tem, é o mesmo que o meu, as mesmas 24 horas. Só que o teu tempo tá voltado para coisas que muito provavelmente não vão te trazer o resultado que tu gostaria. Porque aquela história, rico todo mundo quer ser, mas ninguém quer pagar o preço de ficar 7 anos trabalhando sem receber, de ficar estudando e lendo aquela quantidade de livro, de ficar se preparando como você fica para uma pregação. Sim. Mas todo mundo quer o teu conhecimento da palavra. Sim. Então, o que a gente está disposto a pagar para poder receber. É o que tu tá disposto a abrir mão, né? Abrir mão. Abrir mão de alguma coisa. Eu não quero abrir mão de nada. Tu não quer abrir mão do teu prazer, tu não quer abrir mão ali do teu tempo, tu não quer abrir mão da tua Netflix, tu não quer abrir mão de nada, pô. Não dá. Tem alguém abrindo mão de alguma coisa. Por isso que, né, às vezes está se destacando mais. Então a gente tem que abrir mão de alguma coisa, né? Claro que quando a gente olha para a realidade geral do brasileiro, de fato, tem gente que tem uma vida muito difícil, né? Mas pouco tempo é necessário ali, às vezes 10 minutos num dia, ou conciliar o tempo, né? Eu lembro que quando na minha época de faculdade, assim, era o tempo de ônibus, era o tempo de estar ouvindo algum áudio, livro, alguma coisa nesse sentido, conciliando o tempo, assim, né? Então, inclusive, antigamente eu até escutava mais coisas do que hoje, porque o tempo de transporte era, né? Isso que naquela época ainda não tinha podcast, como temos hoje, né? Mas hoje não é mais desculpa, né? Tá muito mais acessível, né? Se antes o problema era falta de informação, hoje quem sabe o problema seja o excesso de informação, né? Exato. Então, às vezes as pessoas querem escutar de tudo e esse é um grande desafio que a gente tem na igreja, né? Porque, embora a Bíblia seja a palavra de Deus, existem interpretações diferentes, doutrinas diferentes, né? E assim como numa empresa que tem um conjunto de valores, a igreja também vai caminhar sobre uma doutrina específica, né? E aí não é sobre certo e errado, mas caminhamos segundo essa perspectiva, né? Só que no Reels da vida, TikTok, tem uma porção de doutrinas diferentes, né? Mas pastor, eu vi um vídeo, não sei o que. Oh, meu Deus, eu tenho que, né, gastar um tempo assim para ensinar. Não é assim que a gente acredita, né? A gente acredita de outra forma e tal. E aí é uma missão, assim, é dificílimo porque a gente está concorrendo com coisas muito rápidas, né? E às vezes coisas rápidas que a gente gastaria uma garrafa de café uma tarde inteira para dizer, deixa eu te explicar aqui que não é bem assim, né? Exato. Mas quando a gente olha para a palavra de Deus, a gente sempre vai identificar princípios, né? Eu anotei algumas coisas aqui de tudo que a gente falou, né? Por exemplo, a gente falou sobre humildade. Isso aqui é para a vida. E humildade o melhor exemplo de humildade é Jesus. Ele sendo Deus, ele se esvaziou e assumindo a forma de servo, humilde. A gente vai olhar princípios como princípio de integridade. Eu sou assim, eu desejo fazer o que é certo, né? E às vezes essa luta interna. Poxa, mas eu tô sendo chamado por jeitinho brasileiro, para furar a fila lá na frente, sabe? Do jeito mais fácil. Não, a integridade de fazer o que é certo, né? O princípio de buscar conselhos, né? Buscar pessoas mais experientes, ser humilde, entender que eu não sei tudo, né? Eu preciso pedir ajuda. É princípio de ser verdadeiro, de ser transparente, de ser generoso, né? De ter temor ao Senhor. Temor ao Senhor, né? É o princípio da sabedoria. Eu saber de que a minha vida, as minhas ações, elas desembocam em consequências. E essas consequências, elas vão além de mim. Eu posso prejudicar a vida de alguém. Eu posso prejudicar a vida da minha família, né? Então, eu tenho que pensar não somente em mim, né? Então, né, nessa cultura do prazer acima de tudo, ou dinheiro acima de tudo, né? Ou vida fácil acima de tudo, a gente volta para o que está escrito, né? Ou seja, encontre propósito no teu trabalho, encontra valor ajudando as outras pessoas, né? Encontre a sabedoria de Deus na vida ordinária, na vida comum, né? Ou seja, no dia a dia. Ou seja, tu encontra às vezes na vida de uma outra pessoa
um pedaço de Deus sendo compartilhado contigo, né? Então, por exemplo, hoje eu vim aqui compartilhar aquilo que eu tenho de Deus, né? E eu vim receber de ti aquilo que Deus transborda na tua vida. E é sempre uma troca, né? É sempre eu enchendo um copo de alguém e eu sendo também enchido por alguém, né? Sempre na humildade de saber eu não sei tudo, né? Sempre tem algo a aprender, mas sempre também tem algo a compartilhar. E assim a gente segue, né? Sempre fazendo boas amizades, bons negócios, desenvolvendo uma equipe, desenvolvendo numa empresa e cooperando para o reino de Deus. Eu gosto de uma frase da Confissão de Fé de Westminster que diz que o fim principal do homem é glorificar a Deus e gozá-lo para sempre, ou se alegrar nele para sempre, sabe? Então, qual que é o propósito da minha vida? O meu propósito da vida é glorificar a Deus. Qual é o propósito da tua vida? É glorificar a Deus. Como tu vai fazer isso? O teu como é diferente do meu, claro. né? Mas o nosso propósito é esse, né? Então a gente tem muito essa inquietação das pessoas, inclusive até na igreja, né? Mas o que Deus quer de mim? Sim, bom, Deus quer que você glorifique a Ele. Como, né? Deus deu 5 talentos para um, né? 2 para outro, 1 para outro, mas seja fiel no teu talento aí, ó, né? Então, mas eu recebi só um, né? Seja fiel no teu um aí, né? Porque Ele vai te cobrar o teu um, né? E quando a gente entende isso, né, a gente passa a viver a vida numa perspectiva mais focada, né, não tão dispersa assim, sabendo que às vezes com o serviço que eu faço, eu posso sim glorificar a Deus, servir outras pessoas e ajudar outras vidas, né, fazer a diferença em outras vidas. Isso é sensacional. Coisa linda. Hein, pessoal, coisa linda essa mensagem que o Thiago deixou aqui pra gente. Que coisa maravilhosa, sabe as palavras, parabéns. Eu não sei se a gente já podemos ir para os finalmente, encerrar. Sim. Tem mais alguma outra colocação aí da parte de Provérbios que tu queria chamar ainda, Thiago? Como é que tá? Eu termino aqui com Provérbios 16, 3, diz assim, ó, consagre ao Senhor tudo o que você faz e seus planos serão bem-sucedidos. Mais uma vez eu volto àquela questão, né? Não é uma promessa, é provável que, né? Mais provável que, mas consagre ao Senhor tudo que você faz. E o que é o princípio aqui? Não é eu sair tomando decisão no meio das minhas decisões, ou seja, na minha sabedoria, eu fiz coisa errada, assim, opa, vou buscar Deus. Ô, Senhor, fiz uma coisa errada, me ajuda a resolver o problema assim. Não. Consagre primeiro tudo, né? E vem aqui para a sabedoria milenar, busque conselhos, leia o que está escrito, converse com pessoas mais experientes. E aí, então, você sai para tomar as suas decisões, né? Mas consagre ao Senhor, converse com Deus, peça conselhos a Deus através da leitura da palavra. E aí, então, né, seus planos serão bem-sucedidos. E entender que os planos bem-sucedidos a gente pode interpretar de diversas formas. É um plano bem-sucedido. Para um, vai ser, de fato, uma carreira brilhante. E a pessoa vai ser bem-sucedida ali, e isso é a vida dela, e ela vai glorificar a Deus assim. Para outros, vai ser ter uma família abençoada, né? E esse vai ser ali o sucesso da vida dela. Para outros, vai ser um ministério consolidado, né? Para outros, vai ser escrever um livro, best-seller, né? Qual que é o teu sucesso, né? E aí que vem a questão, né? Porque a gente ter sucesso no lugar errado é um fracasso. Verdade. Né? Então, eu ter sucesso no lugar onde Deus não me chamou, isso aqui não é um sucesso aos olhos de Deus. Pode ser um sucesso aos meus olhos, aos olhos da sociedade. Mas é ter sucesso aos olhos de Deus. E como que eu tenho sucesso aos olhos de Deus? O objetivo de tudo é a glória dele, não a minha. Né? É o saber, é o que Paulo fala da consciência moral. Né? Lá em Romanos capítulo 12 ele fala de uma consciência moral. Você sabe o que é certo. Então faça o que é certo. Exato. Né? E nesse fazer o que é certo, você vai glorificar a Deus, ainda que seja desafiador. Então consagre ao Senhor tudo que você faz. De verdade, consagre ao Senhor tudo que você faz. Que os seus planos serão, então, bem-sucedidos. Aí, ó, estamos encantados com essas palavras aí. Tem muito do que foi dito aí, do que está em Provérbios e na Bíblia, de modo geral, para o mundo dos negócios. É realmente uma sabedoria gigantesca o que tem aí da gente poder tirar de aprendizado. Bia, tu põe na central para nós aqui e pedir pro pessoal, sigam o Duocast, @DuocastOficial.
Aproveitam aí também e sigam o Thiago, @Thiago Jeremias, tá? Que tem muita coisa aí boa de conhecimento, a teologia da palavra aí através do Thiago, muita coisa da Du que você pode estar usando nos negócios de vocês. Então já aproveita aí, já segue o Thiago. E em breve os cortes vão estar saindo aí, esse episódio vai pro ar em breve, tanto no YouTube, Spotify e os cortes aí no nosso, enfim, nas redes aí de modo geral. Thiago, muito obrigado por estar aí, cara. Obrigado por estar compartilhando um pouco aí desse teu conhecimento gigantesco aí com a gente. A gente está conseguindo fazer esse ping-pong entre a palavra e a parte de empreendedorismo. Eu acho que ficou bem bacana. E brigadão aí por estar compartilhando com a gente. Poxa, foi um prazer. Eu amo compartilhar a palavra, então foi um prazer. Obrigado aí pela generosidade, disponibilizar aí o espaço. E que Deus abençoe todos aqueles que estiverem com a gente. É isso aí. Obrigado, pessoal. Até mais.